e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Cara, Bandeirantes, torcedor brasileiro, São Paulo e Santos, Santos e São Paulo. Você quer o quê, Capela? Vem aqui, fala aqui. Tudo bem? Tudo bem, Ulisson, como é que você tá? Tudo bem, você? Tudo bem, parece um carro. Bom, concentração, bom? Oh, gostou da concentração? Bom, sempre ótimo. Faltou gol só de novo. Eu coloquei 2 gols, te coloco na cara do gol, você viu, né? Eu vi. O que você queria, querido? Queria o carro emprestado. Ah, empresta. Depois que você pagar a porta do outro que você bateu. A bola vai rolar já já. São Paulo e Santos, Santos e São Paulo pra você. Escalando o tricolor do Morumbi Soler. O tricolor. Com troca de última hora, Moreira sentiu uma lesão na coxa direita durante o aquecimento no gramado do Morumbis. Ele sai para a entrada de galopo com a número 14. O São Paulo, campeão de tudo, do técnico Thiago Carpini, vem para o campo de jogo com 23, Rafael, 25, Alisson, 5, Arboleda, 4, Diego Costa e meia dúzia, Wellington. Meio de campo de 29, Pablo Maia, 14, Galopo, 21, Bobadilha e 10, Luciano. No ataque, 31, Juan e 9, Caleri. Esse Moreira é bom jogador, mas que coisa esse menino, hein? Que tá voltando, ficou muito tempo contundido. Às vezes acontece. Dá um repeteco no São Paulo pra gente aí, ô Solerzinho, por favor. Vamos lá, Ulisses. Então, de 23, Rafael no gol. 25, Alisson improvisado na lateral pela direita. 5, Arboleda. 4, Diego Costa e meia dúzia, Wellington. Meio de campo de 29, Pablo Maia. 14, Galopo, 21, Bobadilha e 10, Luciano. No ataque, 31, Juan e 9, Caleri. O banco do São Paulo de 93, Jandrei, 40, Felipe. Jogadores de linha, 3, Ferrarese, 16, Luiz Gustavo, 28, Alan Franco, 33, Eric, 36, Patrick, 39, William, 42, Igor Felisberto, 43, Nicão e 47, Ferreirinha. No futebol da Bandeirantes que vem para escalar para você o time do Peixe. E quando você estiver na Vila Belmiro, meu amigo, o melhor lugar é bom também demais. Para você assistir os jogos do Santos, Boteco Santista, meu amigo, Boteco Santista na Vila Belmiro, com muita música também, comida, muita alegria, sempre na Vila Belmiro, o Boteco Santista na Vila Belmiro, para você curtir os jogos do Peixe, www.botecosantista.com.br. Mais um camarote do Léo Riso, rei dos camarotes do Brasil, que vem para escalar o Peixe na Bandeirantes. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Escalando o Peixe, o atual líder da classificação geral do Campeonato Paulista, e o técnico Fábio Carilli manda a campo um Santos de 1 João Paulo no gol. Na direita, Aderlan tem a 4, na zaga 2 Gil, 6 Joaquim, pela esquerda Rainer veste a camisa 3. Meio de campo de 5 João Schmidt, 8 Diego Pituca e 10 Rômulo Otero. No ataque 7 Pedrinho, 11 Guilherme e 9 William Bigode, a equipe do Peixe. Repetindo o Peixe. Com João Paulo, Aderlan, Gil, Joaquim e Rainer, João Schmidt, Diego Pituca e Otero, Pedrinho, Guilherme e William do Bigode. O banco. Com 12 Diógenes, 21 Rodrigo Falcão, 13 Messias, 15 Samuel, 17 Diego Borges, 14 Felipe Jonathan, 16 Nonato, 18 Rincon, 19 João Vitor, 20 Morelos, 22 Marcelinho e o 23 é o Júlio César Furk. No futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, quem apita o jogo, teve polêmica antes do jogo, quando foi anunciada a arbitragem, que é boa a árbitra, ela. Exatamente, Edna Alves Batista apitou Copa do Mundo na última temporada, mas o Santos não gostou. E quem vem com ela, Bruno Migliosi? Será auxiliada por Marcelo Vangassi, além da Fabrini Bevilacqua Costa. O quarto árbitro é Luiz Flávio de Oliveira e quem cuida do VAR é Daiane Muniz. Muito bem, não gostou o Santos, tem seus motivos, porque teve um jogo contra São Paulo que o Santos teve 3 pênaltis e ela não deu os 3. A federação
falou que ela errou em 2 lances, não é mesmo? E deveria ter dado o pênalti. Os pênaltis. Morumbis, hino nacional do Brasil. É o futebol da Bandeirantes para você. E no Nacional Brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. São Paulo e Santos vão jogar. A análise, a opinião é dele, o completo Cláudio Zaidan. E vem comigo, torcedor do youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Olha, a gente lamenta essa contusão do Moreira, né? Uma posição que está complicada no futebol brasileiro, difícil achar um lateral bom, e ele é muito bom, se contunde outra vez, tomara seja uma coisa simples. O Alisson já jogou de lateral, de ponta direita, meio campo, volante, ele virou volante com o Dorival, com o Renato lá no Grêmio ele jogou na lateral, então ele não vai estranhar, mas a gente lamenta pelo Moreira. E claro, o Carpini ficou na dúvida, vou colocar um menino aqui de 16 anos, né? O clássico pode queimar o garoto, o treinador sempre pensa essas coisas, então ele preferiu improvisar o Alisson ali. E no Santos, o Carille, até pela situação folgada no campeonato, ele opta por um time, pelo menos em tese, bem ofensivo, né? Porque ele tem Schmidt, Pituca e Otero no meio campo. Otero é um atacante, não é um meia, um pensador, um articulador. É um cara, sobretudo, de finalização. E 3 atacantes, 2 pontas, Pedrinho e Guilherme, mais o William pelo meio. Um time ofensivo esse que o Carille monta. Claro, sustentado, fundamentado na situação tranquila do Santos, que vai facilmente para as quartas de final, meu caro Ulisses Costa. Muito bem, Zé, da arbitragem do jogo, a polêmica, o Santos não gostou, fez até uma nota contrária à escalação da Edna. Ela realmente contra o Santos não deu 3 pênaltis. A federação até aceitou que 2 pênaltis realmente deveriam ter sido dados num jogo também contra o São Paulo. Como é que você vê isso, Zaidan? O Santos até falou, não é um veto, pedido de nada disso. Mas esperamos que essa é uma maneira ultrapassada de tentar botar uma pressão na arbitragem, que pode ser inclusive contraproducente, não é? A Edna é uma boa árbitra, errou feio naquele jogo, prejudicou o Santos, pagou por isso, já acertou e errou como todos os árbitros, como o Klaus, como todo mundo. O Wilton Pereira Sampaio, o árbitro de Copa do Mundo, decidiu o Campeonato Brasileiro, prejudicando o Internacional lá no Gigante da Beira-Rio, quando o Flamengo foi campeão em 2020. Então todos os árbitros erram, acertam, ela é uma boa árbitra e não vejo sentido nessa nota não, viu, Liz? Zaidan. Opa, fala só, Léo. Só para te ajudar aqui do campo de jogo, agora é o Bobadilha quem está aquecendo como lateral direito. Então pode ser que o Bobadilha faça essa função e o Alisson permaneça no meio de campo. Seria um improviso a menos, né? Porque o Alisson tem jogado ali. Só que o Alisson está acostumado a jogar na lateral. Não sei se o Bobadilha também está, se jogou assim na sua carreira fora do Brasil. É um jogador, eu nem teria escalado, teria começado com o Galopo, já disse aqui, mas o Galopo acabou entrando por vias tortas, né? Com a contusão do garoto Moreira.
Muito bem, então. Tem favorito para o jogo, Zaidan? Um pouquinho o São Paulo, né? O Morumbi faz muito bem ao São Paulo. É um time que usa muito bem esse ambiente favorável, né? Esse ambiente inteiramente seu. Uma torcida incrível, que todo jogo aí coloca 40, 50 mil pessoas com facilidade. São Paulo tem alguma vantagem jogando no Morumbi. Tem mais opções de banco, né? Um time melhor do que o do Santos. Mas se der Santos, normal. A única coisa estranha num jogo desse é a goleada. Aí é estranho. Qualquer dos dois lados, se houver uma goleada, é estranho. Mas o São Paulo tem algum favoritismo, na minha opinião, Ulisses. Muito bem, então, tá a opinião de Cláudio Zaidan, do microfone da Bandeirantes para você. Solera, aqui em cima da cabine da Rádio Bandeirantes, eu não tenho a visão, obviamente, lotado ou não, Solera? Temos cerca de 50 mil pessoas aqui no estádio do Morumbi, e aí aquele fator engraçado, né, Ulisses? O setor onde ficaria o visitante não tem ninguém, porque não compraram ingressos, né, os torcedores do São Paulo, então dava para colocar um santista ali, né? É verdade, vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar. Vai tocar o William Bigode na bola, vai começar o Clássico Paulista na 8ª rodada do Campeonato Paulista. Pita o árbitro, a bola rola, se ela rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor 20 do Brasil. Ritmo do campeonato, ataque, tenta descer, vem para a marcação, Bobadilha toca na bola, põe para fora, o árbitro tá dando, saída de bola, não. Deu falta ou não pro time do São Paulo, bater do seu campo de defesa, Sérgio jogando. É bola para o time do São Paulo, Sérgio jogando pelo seu campo de defesa, você ligado no microfone de Bandeirantes, é Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. A abertura vem pelo campo de defesa, toca a jogada, Bobadilha improvisado aqui na direita. Ele domina para o time do São Paulo, para Sérgio jogando no campo de retaguarda. Canta a torcida do São Paulo no Morumbi. Sinta o clima do Morumbi. E vem São Paulo, Pablo Maga dominou, soltou pela direita no campo de ataque, bom lance à frente para Bobadilha, abriu o compasso, cruzou na boca do gol, em cima do zagueiro, volta a jogar para João Paulo, no alto, o goleirão do time do Peixe, sai para fazer a firme boa defesa e vai ser jogando pelo seu campo de defesa, novo site Estrela Bet, chega de novidades e mais fácil de usar, www.estrelabet.com, a bola volta no toque de passagem, jogando o time do Santos, pressão do time do São Paulo, Luciano vai para cima, o Santos domina com Joaquim recolhe pelo campo de defesa, na esquerda, campo de defesa, para ser para o jogo, a bola vai para fora, tá saindo, reclamou, pedindo falta, Rainer, o árbitro do jogo, deu lateral para o time do São Paulo bater, lateral para o time do São Paulo, cobrar pela direita do campo de defesa, Sil renova a sua energia, cada dia, fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro, o futebol da Bandeirantes, vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, a bola já volta no toque de bola, tenta ser jogando o time do São Paulo, levantamento à frente para Galopo, ganhou sem querer, a bola sobrou da esquerda, câmara ataque pro toque de bola, Coutinho de Caleri dominou, pode soltar na entrada da grande área, vai pro break, tenta a finta, deu tapa na bola, tentou, Patinho, não ganhou, voltou no comando de ataque, explora bem a marcação na direita do Aderlan, ela vai pra liga de lado em lateral pro time do São Paulo, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, lateral pro time do São Paulo, cobrado, Caleri, boa bola pra Galopo, tá na área, tentou o toque, caiu, pediu pênalti, a árbitra mandou seguir, a bola volta no toque de bola, tenta descer novamente, Luciano vem pro toque de bola, Coutinho na intermediária para Arboleda domina para Alisson, que sai jogando no campo de defesa, recomeça o time do São Paulo no campo de retaguarda. O time do São Paulo agora tem a posse de bola, Ulisses, após o primeiro ataque que vai pelo lado esquerdo. O Santos que tem jogadores improvisados, principalmente do lado esquerdo, o Rainer, que hoje ocupa a posição do Felipe Jonathan, não se recuperou a tempo, está no banco de reservas. A bola volta no toque de bola, o time do São Paulo sai jogando, vem com a Arboleda domina para o time do São Paulo, solta a jogada para a direita, para Bobadilha, ele prende o lance para o time do São Paulo, para ser para o jogo, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. É bola, campo de defesa para o time do São Paulo, sério para o jogo. Abertura de Arboleda, ele vem para o toque de bola para Costa. Domina no campo de defesa, Diego Costa prende a jogada, voltou para Rafael. Rafael já domina no campo de defesa, vem para a finta em cima da marcação do primeiro, faz o break. Ele tenta o toque de bola para o comando de ataque, abriu para a direita, soltou boa a jogada à frente no comando de bola, tenta o toque de bola, recolhe a Arboleda. Arboleda domina para o time do São Paulo, tenta o toque para Alisson, se livra da marcação, fecha bem o time do Santos. Vem para cima, pituca dele, Alisson se livra, abriu. É para Diego Costa que desce uma avenida à frente pelo setor de esquerda.
Costa. Saiu do campo de defesa, soltou no ataque, tentou passe de bola, passe errado. Mas vem para consertar da esquerda, a bola saiu. Errou Diego Costa, o passe seria boa, jogada com Wellington. É lateral para aqui para o Peixe bater em frente ao seu banco de reservas. Lateral para o time do Santos bater em frente ao banco de reservas. Abraspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com mais de 110 filiais distribuídas no país. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola volta, campo de defesa para ser jogando. Vem, torcedor, comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E tenta descer o time do Santos, não consegue. Bobadilha, vem de qualquer, ganha o lance. Vem pra fintar, a galera gosta, bom drible. Domina Juan, ele prendeu pro time do São Paulo, vai pro toque de bola, sai jogando contigo do campo de defesa, domina com toque de bola, Coutinho para Pablo Maia já recolhe no campo de defesa, abriu para toque de bola, Coutinho de Luciano domina pro time do São Paulo, domina pro São Paulo, vai abrir pelo setor de esquerda, campo de ataque, enfiou bom lance à frente, Bobadilha, prendeu, deu pro toque de bola, Coutinho de Caleri devolve as costas novamente, vem no peito, Luciano ganha o lance, abriu para Alisson domina, boa bola para Caleri, girou para Luciano, pode bater pro gol, abriu o compasso, bateu, passa a esquerda do gol, vai embora. Linha de fundo, a paulada do Luciano. Ela passa perto do gol, tiro de meta. E como foi inteligente agora o Alisson nesse lançamento preciso para o Caleri dentro da área, faz muito bem o papel de pivô. Luciano arrisca de fora da área, ela passa perto, mas vai para fora. Só tiro de meta para o goleiro João Paulo. É bola no campo de defesa para ser jogando novamente o time do Santos no campo de retaguarda. João Paulo vai repor a bola em jogo. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação e com cartão Tenda Atacado. A bola volta com o time do Peixe que tenta atacar no campo de ataque. Vem com Otero. Otero vai para a finta, prende a jogada, soltou o Coutinho pelo setor de direita, tomou a falta. A bola volta com o time do Santos para ser jogando no campo de defesa. Recolhe o time do Peixe, já prende no campo de retaguarda. Otero está caindo no campo de jogo. A Edna vai parar. Tá parado o jogo. Parado o jogo, Otero sente muitas dores ali na região da sua perna esquerda, agora vai se levantando, ajeita o meião por ali, reclamação do Gil agora com a Edna, árbitra da partida, segue a pressão do defensor santista por essa falta não marcada no Otero. É futebol da Bandeirantes, motopeças com qualidade e segurança, tem que ser da Cata, sabe por que hora? Porque a Cata e tudo azul pela frente, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere 6 minutos de bola rolando, 6 minutos de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo, girando ao placar do Campeonato Paulista. Continua para você, São Paulo e Santos, placar de 0-0, Morumbi. Na Bandeirantes, quem fala é você, diz aí, o Enzo Ortega. Ulisses, chegando aos 40 minutos do primeiro tempo no estádio Novelli Júnior, Ituano e Mirassol seguem empatando 0-0. A bola volta no toque de bola, tenta ser jogando, vem para o toque de bola, tenta recolher novamente o time do Santos na marcação, aperta em cima, tenta ganhar a jogada, Juan comete a falta, o árbitro para. A árbitra está marcando falta para o Santos bater em cima de Rainer. Que disparava o lateral esquerdo do Santos improvisado, tem essa característica de velocidade, ele coloca a bola para frente, sempre atuando pelo meio. Tomou, chega para lá ali do Bobadilha que faz a falta, o Santos tem a posse no campo de ataque. Hélio Lopes Gomes ligado na Bandeirantes, vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Bruno Barbosa, obrigado pela audiência, tá lá com a Zenilda. Obrigado, Pia, todo mundo ligado no futebol Bandeirantes com Gilmar Costa também. A bola volta no toque de bola, recolhe pelo setor de esquerda, aperta na marcação, domínio do campo de ataque, tenta o toque de bola, Coutinho, a bola sai para a linha de lado, tá parado o jogo, marcado lateral para a equipe do São Paulo, bater pela direita do campo de defesa, lateral para o São Paulo bater. 7h30 jogados, primeiro tempo de jogo no Morumbi. São Paulo e Santos 0-0, fala Cláudio Zaidan. Ainda lento o jogo, devagar, ninguém se expõe muito, a não ser a Edna, que se expôs a não marcar aquela falta clara em cima do Otero, Ulisses. A bola volta no toque de bola, tenta descer contigo no setor intermediário. Tenta Caleri, ele foi puxado, foi a falta. A Edna mandou seguir. Volta a bola no campo de ataque, tenta descer novamente o time do Peixe. Pra cima o São Paulo, pressiona, a bola volta contigo no toque de bola, errado. Gil toca, põe pra fora. Tá parado o jogo, tá marcado lateral pelo setor de esquerda, campo de ataque pra equipe do São Paulo. Bater lateral pro time do São Paulo cobrar. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil, é Paraflu. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Santos. A abertura, frente, bola enfiada errada, vem pra tirar.
Corta dali de qualquer maneira o São Paulo vem pro jogo. Domina no campo de ataque, bola foi solta à frente. Chegou na marcação, Joaquim põe para fora. É lateral para a equipe do São Paulo bater pelo setor de direito do campo de ataque. A abertura foi feita do toque de bola Coutinho na intermediária. A abertura para Alisson, levantou, tentou buscar Caleri, não conseguiu. Pablo Maia voltou, ele não bate, ele bate bem, ele ia ter batido. Abriu para Alisson, vai para finta, tentou o drible, volta o time Peixeiro com o William. O William ganhou nesse, tentou o toque de bola, bola bate no peito. Domina novamente o time do São Paulo, tenta descer do campo de ataque. Levantamento foi feito à frente, está parado o jogo. Está marcada a falta em cima de Pablo Maia para a equipe do São Paulo bater aí. E agora o Luciano foi muito experiente, né, Ulisses? Porque o Pablo Maia sofre a falta, a bola sobra no camisa 10 do São Paulo e ele não toma ação de ter vantagem. A Edna para, marca a falta a favor do tricolor paulista. Galopo chega por ali, o Alisson também se oferece para fazer a cobrança. O São Paulo na bola parada até a oportunidade do primeiro. Gilberto Almeida tá ligado, já tá criticando a Edna. Alô, Samuel ligado no microfone de Bandeirantes. Obrigado, torcedor ouvinte do Brasil. Tem falta o time do São Paulo. É falta para o time do São Paulo bater, se posiciona para a cobrança. A Alisson vem para bater, falta para o time do São Paulo, para você ligado no microfone de Bandeirantes, torcedor brasileiro. É falta para o time do São Paulo bater, se posiciona para o setor de esquerda. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência. É falta para o São Paulo bater, pede passagem. Pablo Maia bate forte, bate bem daí. Pablo Maia bate forte, bate bem daí. Ele olha, na bola tem Alisson para a cobrança. Pablo Maia mais gelado. É bola para a equipe do São Paulo bater, falta perigosíssima, falta para o time do São Paulo cobrar. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, se posiciona na bola. Falta para o time do tricolor bater. É falta para o São Paulo bater. Barreira formada, 5 passos fora da área. Partiu Alisson, jogada em saída, levantou. Arboleda meteu para a grande área, vem para tirar dali Otero. Otero dá um bico na bola, afasta o perigo de qualquer maneira, tá parado, o jogo tá marcado, bola para a equipe do São Paulo, bater lateral pelo setor de esquerda, campo de ataque, é lateral para o time do São Paulo, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, para você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, domínio do seu campo de defesa, Presseiro chegando, já recolhe o time do São Paulo, a bola foi solta à frente, mas está impedido, tá marcado impedimento para a equipe do Santos bater no campo de defesa. Era o Juan que chegava por ali, realmente em posição irregular, estava um pouco à frente do Gil. Lance paralisado a favor do time do Santos, segue 0-0 no Morumbis. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola volta, no toque de bola, tenta descer novamente o time do Santos. Bola foi solta, frente aperta, sai de bola. O time do São Paulo vai para cima do Luciano. A bola foi tocada no comando, tenta Rainer a finta. Vai para cima, ele sai com a bola e tudo para a linha de lado na pressão. Tá parado o jogo lateral para o São Paulo. A torcida gosta. Vem Luciano, domina para o time do São Paulo. Já está jogando na intermediária para a Arboleda. A Arboleda domina pelo seu campo de defesa. Vem para a finta em cima da marcação do primeiro. Ele prende o lance, tenta o toque de bola, soltou com o time do setor intermediário. Ganha a jogada para o comando de ataque. Tentou descer novamente o time do São Paulo no campo de defesa. Recolhe o time do São Paulo, já sai jogando no seu campo de retaguarda. Abertura para Rafael, ele rasga, levanta a frente no campo de ataque. Vem para subir, Luciano de cabeça subiu, mas não ganhou, voltou para Otero. Otero ganha para o time do Peixe, ligou jogada no comando de ataque para Pituca. Pituca soltou na ponta esquerda para Rainer. Rainer domina para o time do Santos, vem para a finta em cima da marcação no primeiro. Ele tem um toque de bola, vem para a farda ali. Bobadilha toca na bola, põe para fora em lateral para a equipe do Santos, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Grupo Souza, Lima Eficiência em Segurança e Serviços. Grupo Souza Lima, o tempo não para. A Bandeirantes marca. Você confere jogados, 12 minutos de bola rolando 12. Primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Paulista, 8ª rodada de 12. Continua para você. São Paulo e Santos 0-0, lateral para o Santos dentro da grande área, subiu o Gil de cabeça, tocou para trás, tira o zagueiro. Otero vem para dividir, Luciano ganha dele. A abertura vem para o toque de bola. Carilli domina, tentou a finta, o Caleri. A Edna marcou toque de mão dele. Na disputa de bola com o Aderlan, o lateral do Santos fazia marcação individual, o Caleri tenta ganhar pelo alto e realmente a bola resvala no braço. Com isso o Santos tem a posse e mantém Gil e Joaquim dentro da área. No futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. No futebol é gol, no Sicredi é show. O patrocinador oficial do Campeonato Paulista, a instituição financeira que mais cresce em São Paulo, Sicredi. Ah, pra sua conta. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem pra bola, é bola do campo de ataque novamente pro time do
o Santos bater. É falta para o time do Santos bater pela direita. Falta cobrada. Levantamento vem na segunda trave. Gil de cabeça tocou para a área. Ninguém chegou. A bola volta para Alisson. Ele domina para o time do São Paulo. Tenta o toque de bola. Põe para fora. Mas a Edna está marcando um impedimento lá atrás no lance anterior. Impedimento para o time do São Paulo bater no seu campo de defesa. É isso, o Gil estava um pouco à frente. Cobrança de falta do Otero. Era jogada ensaiada para a equipe do Peixe. E é marcado o impedimento. São Paulo tem a posse. É bola do campo de defesa para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. São 13 minutos de bola rolando. Você ligado no microfone, Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Zaidan, 14 jogados no primeiro tempo. 0-0, Santos e São Paulo. São Paulo e Santos. Há uma certa tensão, o jogador encarando o jogador e tal, como o Luciano há pouco com o Otero. Mas chute a gol nada, poucas finalizações. Repito que ninguém se expõe muito. Há muita pressão também já em cima da árbitra dos dois lados, né? Há pouco o Caleri deu uma dura tremenda nela. O jogo ainda está devagar, mas normal. O clássico geralmente começa com essa tensão, Luiz. É o futebol da Bandeirantes, bola foi chuta para Caleri. Caleri domina do campo de defesa, vai tentar o toque de bola, tenta o levantamento à frente. A jogada de Wellington. Ele vem para ganhar lateral para a equipe do São Paulo, bater próxima linha de fundo, lateral para o time do São Paulo cobrar. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. Parado o jogo, vem para a cobrança de lateral, o time do São Paulo. É lateral para o São Paulo bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Você ligado na Bandeirantes. A abertura vem para Galupo, tentou o toque na bola, não consegue. Otero recupera. Tem um terceiro jogando para o time do Santos. Galupo vem para a marcação. Recolhe Otero, vem para ganhar. Ganha a jogada. Wellington soltou para o toque de bola de Galupo. Galupo tentou o toque de bola, toque errado. A bola volta com o time do Santos. E o domínio do campo de ataque vai para a finta da marcação. Para a direita, Pituca pedindo no meio. Vem para tirar, vem para cortar o perigo. Diego Costa tira. A bola volta no toque de bola com o time do São Paulo. Dominou. Tentou o toque de bola, novamente toque errado. Galupo passa a bola recuada, tentou João Paulo pegar, falhou. Que falha do João Paulo, a bola vai embora para a linha de fundo. No passe errado do Aderlan, o João Paulo foi tentar dominar na coxa, ainda bem que ele não estava na reta do gol, senão ia tomar um frangaço. Deu uma joelhada na bola, cedeu um escanteio. Alisson vem de pé direito para fazer a batida. E vem para a cobrança de escanteio para o time do São Paulo, bater pela direita do campo de ataque. Alisson, ele vem para a cobrança de escanteio para o time do São Paulo. Escanteio para o tricolor, bater pela direita do campo de ataque. Vem levantamento na grande área. Alisson vai partir para a bola para a cobrança. Escanteio, direita, São Paulo. Vem para o jogo. Alisson partiu, bateu, levantou no gol, subiu. O zagueirão cortou. A bola volta para o Wellington, mata do peito, tenta o toque de bola contigo do setor intermediário. Faz o giro, abriu para Pablo Magno no meio, bateu do meio. Ela subiu demais. Vai embora para a linha de fundo em tiro de meta que pertence à equipe do Peixe. Bate bem de fora da área, mas desta vez colocou muita força o Caleri. Estava pedindo bola, o Pablo Maia pede desculpas. Mais um tiro de meta a favor de João Paulo. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor brasileiro. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta no toque de bola para ser jogando o domínio novamente, curtindo no setor intermediário. Aperta na marcação, tenta descer novamente. O São Paulo não consegue. A bola volta, campo de defesa com o time do tricolor do Morumbi. Domina o São Paulo para ser jogando com a Arboleda. Arboleda para Diego Costa. Diego Costa já domina no campo de defesa. Tenta o toque de bola contigo novamente. Recolhe no campo de retaguarda. Ameaçou o levantamento, faz o break em cima da marcação no primeiro. Ele prende o lance e tenta o toque de bola, tentou partir pelo setor de direita, vai para a finta, está marcada a falta. Ou não sai de bola para a equipe do Santos bater na esquerda, o último toque do Alisson. Está parado o jogo, está parada a partida, marcado lateral para o time do Santos bater pelo setor de esquerda no seu campo de retaguarda. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Iremarque Santana, Santos ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pela audiência. Vem, torcedor, comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta no toque de bola, tenta ser jogando o William. O William domina do campo de defesa, tenta o toque de domínio do campo de defesa, tenta ser jogando para o time do Santos. Abertura para João Paulo. João Paulo bate a bola pelo setor de esquerda da campo de ataque para Pedrinho. Pedrinho vai para cima do toque de bola, vem para a marcação Arboleda. Arboleda ganha para o São Paulo, deu para Bobadilha. Bobadilha tentou a finta, ganha lateral. Tá parado o jogo, tá marcado lateral para a direita do campo de defesa novamente para o time do São Paulo bater. Domina o time do São
Paulo, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta na marcação, tenta o toque de bola, vem para tirar Pablo Maia. Ele ganha para o time do São Paulo, protege para ser para o jogo. Abre o compasso, tenta o toque de bola, tocou de forma errada. Vem a Arboleda, trava, põe para fora em lateral. Lateral para o São Paulo, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. E a pressão do Santos funciona com o William Bigode, Otério e também o Rainer aparecendo por ali. Atrapalham bastante a saída do São Paulo, conquistam essa bola no campo de ataque. Rainer vai para a cobrança. É o futebol da Bandeirantes, vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alô, Ivo Ferrari, ligado na Bandeirantes, falou que o Peixe venceu o jogo por 1-0 aqui no Morumbi. Você tá curtindo o Sonsaço Bandeirantes. A bola volta no toque de bola, tá parado, o jogo tá marcado, lateral pelo setor de esquerda, campo de defesa para a equipe do Santos bater. Lateral para o Peixe bater, vem Rainer, ele vem para a cobrança, cobra para dentro da grande área, vem tentar ganhar a jogada, Guilherme deu de graça. Domina o time do São Paulo para ser jogando no campo de defesa, o levantamento foi feito à frente de forma errada. Ela volta contigo no comando de ataque, aperta o time Peixeiro, levantamento para Guilherme. Ele prendeu, tentou atravessar, a bola não consegue, a bola volta para o direito do campo de ataque, Pituca chegou, ganhou para o time do Santos para ser jogando no campo de retaguarda. Prende o lance, o time do Peixe vem para o jogo. A abertura vem pelo setor intermediário, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta na marcação, levantamento foi feito pelo setor de esquerda, campo de ataque, levantamento foi feito à frente. A bola está saindo para a linha de lado, está parado o jogo. Lateral na direita, campo de defesa para a equipe do São Paulo bater aí. Correu bastante o Otério para buscar essa bola. O passe não foi bom vindo do Pituca e ele alcança, mas por muito pouco a bola sai. O São Paulo tem a bola no campo de defesa, 0-0 Morumbi. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Lucas Ciclista já tá ligado na Bandeirantes. Alô, Paulo Márcio, curtindo o Sonsaço Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, falou que vai sair gol do Caleri. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente, o time do São Paulo tá saindo para a linha de fundo, tá parado o jogo. Tá marcado tiro de meta para a equipe do São Paulo bater. Novamente o Santos atrapalhando bastante a saída de bola. Já são 3 lances em que o São Paulo não consegue avançar a linha do meio de campo. O Peixe coloca aí cerca de 4 jogadores na marcação, pressão. O Fábio Carilli vai amarrando a saída de jogo do Thiago Carpini. Alô, Hélio Lopes Gomes, falou que a Viradouro foi campeã, isso aí, é bola do campo de defesa, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, Leonardo Amorim Neves, tricolor 3-0, tá cheio de moral lá em Campinas, curtindo o som da Bandeirantes, obrigado pela audiência, torcedora brasileira, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, a bola já volta no toque de bola, vem Luciano, tentou o não conseguiu, vem pra Pituca, Pituca domina do campo de defesa, tentou o toque de bola pelo setor de direito do contra-ataque, tenta partir da ponta. O time do Santos domina pelo setor de direita, a abertura vem para Pituca. Pituca domina novamente no campo de defesa, vem para frente em cima da marcação. A equipe do Santos sai jogando pelo setor intermediário. Recolhe o Peixe para ser pro jogo. O tempo não para. Bandeirantes marca. 21 minutos de bola rolando, 21 minutos de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Paulista. Continua para você aqui no Morumbi, placar do jogo de São Paulo 0, Santos também 0. Na Bandeirantes, quem fala é você, diz aí, Ortega. Ulisses, mais tarde às 9h30 da noite, mais uma partida pela 8ª rodada do Campeonato Paulista lá no Nabi Abichedi. O Bragantino recebe a equipe da Ponte Preta. É o futebol da Bandeirantes, torcedora brasileira. A bola volta no toque de bola, tenta ser jogando pelo setor de direita, tenta descer contigo no setor intermediário. A bola vai saindo para a linha de lado lateral para a equipe do São Paulo, bater do campo de defesa, lateral para o time do Santos bater. O árbitro deu para o São Paulo, lateral para o time do Peixe cobrar. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedora brasileira. Lateral com a prata, bola volta para Rafael. Rafael já domina no campo de defesa, tenta o toque de bola para ser jogando pelo comando de ataque. Vem para frente em cima da marcação do primeiro domínio. Novamente o time do São Paulo desce com o Alisson. Uma avenida para descer. Ele já está no campo de ataque. Domina para o time do São Paulo. Chega agora a marcação. Faz o break e volta para Pablo Maia. Pablo Maia domina no campo de defesa. Tenta ser jogando. Ele vem para a finta. Tenta o toque de bola. Recolhe contigo no campo de ataque. Vai para a finta novamente. Dominou novamente o time do São Paulo. A abertura vem no meio. Pablo Maia pode bater. Dominou. Enfiou o bom lance à frente. Vem Juan. Ele domina. Tentou o drible lindo. O drible no primeiro deu para trás. A pancada pro gol do Galopo em cima do marcador. Agora volta contigo no campo de defesa para ser jogando. Você tá ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Luciano ganhou, girou, boa bola para Galopo, limpou, tentou toque nas costas, tomou a falta.
E ela tá dando falta do Galopo, que segurou a bola com a mão. Exatamente. Depois de tomar um tranco nas costas. Exatamente, jogadores de São Paulo ficam muito irritados com a Edna. Agora o Caleri fala com ela, falta marcada a favor do Santos. Para Edna, o choque normal nas costas do Galopo. Na sequência, ele segura com a mão. E agora a torcida de São Paulo faz aquele protesto contra a Edna Alves Batista. O Tenda Atacarística, as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, Brasil. Tá no Tenda. Alô, Gilda Ravelli, ligado no microfone Bandeirantes, torcendo para o tricolor. Alô, Bruna Ferreira. A bola volta, o São Paulo desce no campo de ataque, levantamento foi feito à frente. Seria bom toque de bola. Aperta na marcação, errou. Caetano vem para tirar na segunda vez. Dá um bico na bola, põe para fora. Tá parado o jogo, tá marcado o lateral pro São Paulo, cobrado. Vem pela direita pro Badilha. Ele prendeu, bateu direto pro gol, pegou, largou, pega João Paulo. João Paulo tá estranho hoje, hein? Parece que não tá com muita confiança o goleiro do Santos. Ele erra e começa a bater boca com o Joaquim. Bola veio tranquila para fazer a defesa, bateu roupa, quase se atrapalhou o João Paulo. Tá esquisito hoje o arqueiro do Peixe. Cícero Peixoto ligado, Gilberto Almeida, lá no Jardim Piraporinha, obrigado Universal para a Porinha, rapaziada, ligado no microfone Bandeirantes. Alô, Maurício Silva, curtindo o som da Bandeirantes com a Michele e Denis Gessardi. A bola volta do toque de bola, tenta ser jogando no meio do campo de defesa. Recorde do time do São Paulo, vem para ganhar o lance, bola foi solta no campo de ataque, Juan. Ele prendeu, soltou para Caleri, dominou, bandeira parou. Marcou impedimento do Caleri, que partia livre pela esquerda. E agora Fabrini nem teve aquela questão, né, Ulisses, de esperar a definição do lance, porque o Caleri estava tão impedido, mas tão impedido, que ela parou o lance de forma imediata. Maria Ângelo, repito, torcendo pro time do Peixe, ligado no microfone de Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Antônio Marciano em Marília, obrigado pela audiência, minha querida Marília. E vem pro jogo o time do Peixe, bola foi solta pelo setor de esquerda, que é para ataque, muito forte o passe. Vem para dominar o time do São Paulo, para ser jogando. Domina Rafael, ele prende o lance, domina no campo de defesa, vai tentar o toque de bola contigo novamente no setor de meio de campo. Prende o lance, o time do São Paulo, vem com o Arboleda, Santos marca a pressão. Arboleda domina para o time do São Paulo, toma falta, a árbitra para, marca, falta para a equipe do São Paulo, bater do campo de defesa. Arboleda que chamou a marcação do Guilherme, ele foi indo atacante do Santos, mas acabou acertando o equatoriano por trás. Falta marcada, o São Paulo tem a posse no campo de defesa no Morumbi, placar de 0-0. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de ataque para ser jogando. Tem toque de bola contigo novamente o time do São Paulo para bater do seu campo de defesa e sair para o jogo. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. Domínio do campo de retaguarda para sair para o jogo. Prende jogada Copinha no campo de defesa. Tenta descer novamente o time do São Paulo. Rafael vai para repor a bola em jogo. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Com uma amortecedora HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata, Brasil. E aqui tá parado o jogo, está caído o Caleri no campo de jogo. Fica caído o Caleri ali próximo do banco de reservas do São Paulo e também do Santos. Ele alega que foi atingido ali pelo Aderlan, camisa número 4 do Santos, que está xingando o Caleri de longe. Jogo paralisado mais uma vez. A Edna vai ver o que aconteceu de fato com o centroavante do São Paulo. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia. Patrick César ligado no sul de Minas, na cidade de Cristina, curtindo os Osasco. Bandeirantes falou que vai ser 3-0 São Paulo. Gesiel Ferreira também 3-0 São Paulo, por enquanto 0-0. 26 jogados, Cláudio Zaidan e o jogo, primeiro tempo 0-0. Bom, começando com a reclamação do Caleri, que é correta, né? De fato ele foi atingido nas costas ali. A arbitragem tem cometido alguns erros que são facilmente evitáveis, né? Falta que deixa de marcar, como aquela em cima do Galopo, impedimento que não foi. E os times ainda estão marcando muito forte, há pouco espaço para jogada, nenhuma grande finalização, mas isso com o tempo vai mudando, né? A marcação vai ficando mais. É bola no campo de ataque do time do São Paulo. A bola foi chuta para Caleri, cruzou errado, muito forte. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do São Paulo. Rolou Luciano para trás, Edna atrapalhou. Pablo Maia limpou, tentou, toque de bola, bola batida, gol. Pega no meio do gol, João Paulo, chute do Galopo. A Edna atrapalhou o Pablo Maia, que bate bem na entrada da área.
E era um lance para ele mandar na gaveta, para ser um chute sem chance para o goleiro João Paulo. E a Edna, que volante que ela foi agora, e evita a finalização do camisa 29 do São Paulo. Na sequência, Pablo Maia e Luciano pagam geral para a arbitragem. A Edna está se atrapalhando. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Vem Arboleda, domina para o São Paulo, vem para rasgar, dá um chapéu em cima da marcação do Guilherme. A bola volta com o time do São Paulo, está jogando Pablo Maia. Ele prende o lance para Galopo, Galopo domina para o time do São Paulo, tenta ser jogando com o Luciano, Luciano para Galopo. Galopo tem pelo meio de campo, livre de marcação, solta a jogada para Wellington. Wellington volta para Diego Costa abre para Alisson. Alisson domina para o time do São Paulo para ser jogando José Carlos Costa Lima ligado na Bandeirantes. A bola volta do campo de ataque, o time do São Paulo tentou descer. Bobadilha pediu na direita, tentou chegar na linha de fundo, fechar a porta para ele. Vem na cobertura o Joaquim, tiro de meta para o Peixe bater. Foi inteligente agora o Joaquim, o Rainer também estava na cobertura para evitar que o Bobadilha, jogando improvisado na lateral direita, lembrando que o Moreira sofreu uma lesão na coxa ainda no aquecimento. Com isso, Ulisses, o São Paulo chegou a 5 jogadores com problemas musculares nesta temporada. Lucas, lesão na coxa esquerda, Igor Vinícius na coxa direita, Rafinha no tendão da perna esquerda, Wellington Rato, lesão na coxa esquerda, e o Moreira, lesão na coxa direita. Lisboa Santos ligado na Bandeirantes, falou que vai ser 1-0 para a equipe do Peixe. Alô, Ayrton Pereira, curtindo o som, Sácio Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Matheus Filho também curtindo o som, Bandeirantes. Sai jogando o time do Santos com Gil. Ele domina, deu errado, passe de bola. Caleri ganhou, girou, jogada, abriu no campo de ataque. O toque do Galopo. Galopo tá fora de sintonia, hein, Zaidan? Tá fora de sintonia, fora de posição. Agora, o São Paulo tá melhor no jogo nesse momento, né? O Santos tem muita dificuldade para atacar com algum perigo. O São Paulo chegando mais, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, torcedora brasileira. Já dominando o seu campo de defesa para ser para o jogo. Prende o lance, curtindo novamente no campo da retaguarda. Vai descer novamente o time do São Paulo. Mais tarde, lembrando para você que tem jogão de bola. A bola vai rolar um outro jogaço de bola para você. Tem Botafogo de Ribeirão Preto enfrentando o time do Corinthians. Botafogo e Corinthians. Rogério Assis, Alexandre Pretzel, Pedro Ramiro e Enzo Ortega para você. Logo mais às 9h30 da noite, a bola vai rolar em Ribeirão Preto. A bola já volta no toque de bola para ser jogando o time do Santos. A abertura vem para o toque de bola com o time de João Paulo. João Paulo já domina do campo de defesa, vai tentar o toque de bola para comando de ataque, não consegue, prefere, perde o lance, volta Alisson, ganhou jogada, ligou para Pablo Maia, deu para Alisson. Alisson recolhe para o time do São Paulo, vai para a finta, tenta a finta, faz o break, prendeu, abriu para Pablo Maia, bateu pro gol, travou o zagueiro, voltou para Juan, tá na área, vai bater, ganhou, perdeu, voltou, tem Bobadilha atrás, enfiou para ele, Bobadilha cruzou, subiu Luciano de cabeça, põe por sobre o gol. Linha de fundo, tiro de meta para o Peixe bater. João Paulo dá uma bronca geral aí. E que preguiça do Otero e também do Pedrinho para voltarem na marcação. Quem estava dentro da pequena área para evitar a cabeçada com mais consciência do Luciano era o William Bigode. O centroavante tem que voltar para marcar porque os seus companheiros de meio de campo não fazem isso. Quase o São Paulo abre o placar do Morumbi. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Zaidan e o jogo, Zaidan. São Paulo melhor, o Santos está perdendo o meio campo. O Santos começou o jogo marcando muito bem, dificultando a série de bola do São Paulo, mas começa a dar espaço. Um risco que o Carille sabia que ia correr quando colocou o Otero como terceiro homem do meio campo, né? Ele não volta, Pedrinho não volta, como o Soler acabou de destacar. São Paulo chegando mais, é mais perigoso, Ulisses. Comigo, você no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, vem comigo. É bola no campo de defesa para ser jogando o time do Peixe. Abertura para Pituca, Pituca domina para Gil. Gil se aprende no campo de retaguarda pela direita, tem Aderlan. Abriu para Aderlan, que devolve para Gil. Gil já sai jogando no seu campo de defesa, vai tentar um toque de bola contigo no setor intermediário. Tenta descer novamente o time do Santos. A abertura foi feita no campo de defesa para Pituca. Pituca domina no campo de retaguarda para sair para o jogo. Tenta o lançamento à frente, vem Arboleda, ganha Alisson, sobe de cabeça, tentou ganhar, não conseguiu. Pituca é mais alto que ele, vem para subir de cabeça, tira dali Rainer. A bola volta no campo de ataque, domina Pedrinho, Pedrinho balança na marcação. Tem o William Bigode, abriu para William Bigode, solta a jogada para João Schmidt. João Schmidt, ele domina no campo de defesa, vai tentar o levantamento para o comando de ataque. Ele vem para o break, abriu para Gil, Gil soltou para Aderlan. Aderlan prendeu pelo setor de direito do campo de ataque, vem para frente em cima da marcação. Dentro do levantamento pelo setor de esquerda, campo de ataque, Pituca lançou para Guilherme, bateu pro gol, defendeu, Rafael!
Guilherme encheu o pé, Rafael dá o tapa na bola, vem pra tirar dali, Arboleda põe pra fora. Lateral esquerda, campo de ataque pra equipe do Santos bater. Lateral pro time do Santos cobrar. Na hora de fazer a troca do Filido de freio, Filido de radiador, escolha quem entende do assunto para a Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil, é para a Flu. A bola já volta no campo na bola, contigo do setor intermediário. Já domina, tenta descer do campo de defesa. O time do São Paulo, Aredina tá marcando a falta. É bola pro Santos bater pelo setor de esquerda no campo de ataque. No futebol é gol no Sicredi, achou o patrocinador oficial do Campeonato Paulista, instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta, Sicredi Brasil. Aqui tá parado o jogo, tem bola rolando, né, Ortega? Isso mesmo, Ulisses. Agora, aos 4 minutos do segundo tempo, lá no estádio Novelli Júnior, ainda 0-0. Ituano e Mirassol segue sem gols. É bola no campo de ataque, vem para a cobrança. Se posiciona novamente o time do Santos. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor do 20 no Brasil. Roberto Garcia falou que vai dar peixe. Tem falta o Santos. Otero vem para a cobrança de falta. Ele ajeita, é falta para a equipe do Santos bater. Placar do jogo 0-0. São Paulo e Santos aqui no Morumbi. Se posiciona para a cobrança de falta o time do Peixe. Ajeita para a cobrança Otero. Ele vem para a cobrança, vai para o levantamento, vem para a cobrança de falta. Otero partiu para a bola, correu, bateu direto, a bola desviada. Vai embora para a linha de fundo, toca no Diego Costa, escanteio para o Santos bater. E aparece para salvar a equipe do São Paulo, Diego Costa, o zagueiro, porque o Otero colocou essa bola com direção ao gol e também com o desvio. No final do lance, o João Schmidt acaba indo para a disputa, mas ganha escanteio. O Santos coloca os zagueiros dentro da área. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil, Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, está com o site novo www.estrelabet.com. É falta no campo de ataque, se posiciona para a cobrança. É falta, escanteio para o time do Santos bater pelo setor de direito no campo de ataque. Se posiciona para a cobrança, vem para a bola Otero para bater, escanteio para o time do Peixe, pela direita do campo de ataque, escanteio para o Santos bater. Na direita vem Otero, partiu para a bola, bateu, levantou no boca do gol, subiu no peito, vem para tirar de cabeça, vem para cortar dali de qualquer maneira, Diego Costa. É daqui que no setor intermediário volta para Alisson. Alisson domina para o time do São Paulo, tenta partir do campo de ataque, dá o tapa na bola, passou rápido, o Galopo tá livre da esquerda, lançou para ele um pouco as costas, bateu no peito, se rolar o Galopo, girou pro lado errado, deu para Caleri, Caleri dominou fora da área, na direita, Bobadilha passou, abriu para Bobadilha, linha lateral da grande área, ele vai para finta, vem pro toque de bola, soltou para Alisson, abriu, balançou, costurou, bateu cruzado no boca do gol, bateu o Galopo no peito, a bola explodiu, voltou, é para o Wellington, prendeu dentro da grande área, vem São Paulo, puxou perna direita, bateu longe do gol. Tiro de meta para Santos bater. E o pé direito não é o bom. Agora o Wellington tentou a finalização para surpreender o goleiro João Paulo. E se liga, Ulisses, João Paulo arrancou as luvas, tá amarrando o cadarço para dar um migué. Porque o Joaquim precisa trocar a chuteira. Só que o Joaquim até agora não se jogou no gramado para fingir que é alguma coisa. O João Paulo está tentando ajudar o companheiro dele, não percebeu que o Joaquim ainda não tem o par de chuteira para trocar. A Edna agora conversa com o arqueiro do Santos e só agora chega ali o rapaz da comissão técnica do Santos para fazer a troca da chuteira do Joaquim. Por isso que o João Paulo está dando esse migué. Você comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O tempo não para, Bandeirantes marca. 36 minutos de bola rolando do primeiro tempo de jogo. Girando o placar do Campeonato Paulista. No Morumbi, continua para você. São Paulo 0, Santos 0. E aí, Ortega? Ulisses, o lateral direito Matheus França chegará amanhã a São Paulo para se apresentar no Corinthians. Os moldes, de acordo com o Flamengo, foram finalizados nesta semana. O clube alvinegro concordou pagar 4 milhões de euros pelo atleta. Bandeirantes. No microfone Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Do meio do campo de defesa, tenta descer novamente o time do Santos. Vem para subir de cabeça o Wellington, cabeceou, põe para fora, mas o árbitro tá parando o jogo. Tá caindo o jogador do time do Peixe. É o Otero, que segue caído, camisa 10, agora com esse choque pelo alto é preocupante, até por isso os jogadores vão tentando ver a situação do venezuelano da equipe do Peixe, porque pelo alto existe todo aquele protocolo, preocupação em relação à concussão. Agora parece que tá tudo bem, vai se levantando, camisa 10 do Peixe, Otero já tá de pé. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro.
Tá paralisado o jogo. Bola no campo de defesa. Domínio do campo da retaguarda. Tenta descer com o time do São Paulo contra o passe armado. Dominou Caleri, balançou, tentou escapar. Gil vem para travar na moral. Gil tira o perigo, a bola volta no toque de bola, tenta descer novamente no campo de esquerda, recolhe no campo de retaguarda, vai tentar o toque de bola, Coutinho pelo setor de esquerda, na esquerda campo de ataque, tenta descer novamente o time do Peixe, a abertura foi feita à frente, balançou, Pedrinho escapou no primeiro, vem Arboleda na marcação, Pedrinho tocou na bola, ela volta novamente com o time do Santos, vem para pressão, tentou afastar o time do São Paulo, a bola sai! Tá parado o jogo, tá marcado bola pro São Paulo bater lateral pelo campo de defesa. E vibra demais o Alisson com esse bote, porque ele fez o corpo em cima do Pedrinho, jogou o Pedrinho pra fora do gramado. Ele saiu pela lateral sendo arremessado. Confusão. Pois é, após esse lance, o Licísio... Envolvendo Pedro, o Pablo Maia, envolvendo também o William Bigode. Confusão no campo de jogo, em volta da árbitra do jogo, a Edna. Pela não marcação dessa falta em cima do Pedrinho, foi reclamar o Bigode, aí já chegou os jogadores do São Paulo e agora todos eles criam uma muvuca em cima da Edna, que já tem, claro, tensão antes da partida da derrota do Santos e agora com essa não marcação de falta os jogadores ficam revoltados. Fato é que a posse é do Rafael e agora a situação vai se acalmando por ali, ainda com alguns estranhamentos, principalmente entre Guilherme e Arboleda, que tentaram ali trocar até alguns braços, o que não aconteceu, e a Edna vai controlando a situação. É o futebol da Bandeirantes, conosco, Bandeirantes Porto Alegre, Bandeirantes Goiânia, Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão Preto do Band Vale, Cultura Bandeirantes Vargem Grande, com Cultura Bandeirantes de Leme, Bandeirantes de Monte Alto, Rádio Assunção de Fortaleza, Rádio Folha de Boa Vista, Superdifusora Fita Petininga, Educadora de Limeira, Rádio Clube de São Manuel, Rádio Comercial de Presidente Prudente, Rádio Super FM de Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Rádio Emissora da Barra em Barra Bonita, São Paulo, Difusora FM em Bituba, Piratininga de Jaú, Cacique de Capivari, RCI de Foz do Iguaçu, Patriarca de Cacilândia. Conosco mais uma centena de emissoras em todo o Brasil para você ligado na Bandeirantes. A Braspress é a maior transportadora de encomendas em todo o Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora em todo o Brasil. Alô, alô, ligado, Antônio Rios, curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Você comigo no youtube.com/, Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/, Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe contigo novamente no campo de defesa. Tenta vir pro toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta na marcação novamente. Já domina o time do São Paulo, tenta descer do campo de ataque. A abertura foi feita frente para o domínio. Domínio do campo de defesa, recolhe a jogada contigo pelo setor de direito. O time do Santos desce com Otero. Otero para Pituca. Pituca domina campo da grande área. Tentou soltar o jogador com a mão de ataque. Abriu o lance, boa bola para o William Bigode. Tocou para trás. Errado vem Luciano. Ele ganha o lance, abre para Arboleda. Arboleda e rasga de qualquer maneira. Vem para subir Gil de cabeça. Ganhou Caleri. A bola não passou. Ela volta no toque de bola. Ganha o time do Santos para ser jogando. Tenta o levantamento do comando de ataque. Afasta o zagueiro, tira. A bola volta para João Schmidt. Ganhou a jogada. Perdeu o lance. Volta para Pablo Messi. Soltar na esquerda é boa. Abriu para o Wellington. Lindo lance. Wellington desceu. Passou em frente ao banco de reservas do Santos. Cruzou errado na grande área. Tira o zagueiro. A bola volta para Pablo Maia. Limpou. Bobadilha na direita. Pediu. Bola vem para Alisson. Alisson domina. Ele vem para a finta. Tenta o toque de bola. Coutinho prefere voltar com a Arboleda. Arboleda recolhe pelo seu campo de ataque. Vem para o toque de bola. Coutinho para Diego Costa. Diego Costa volta para Arboleda. Arboleda domina novamente no campo de ataque. Para aqui para o São Paulo. Domínio do campo de ataque. Vai para a finta em cima da marcação do primeiro. 41 minutos de bola rolando do primeiro tempo. 0-0. Você na Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Santos e São Paulo. São Paulo e Santos no Morumbi. Eu quero você comigo no youtube.com/, Rádio Bandeirantes Oficial. A abertura no comando. Domina o time do Santos. Bola foi solto. O São Paulo ganha. Pablo Maia prendeu. Empurrou jogada contigo no meio de campo. Tentou ser jogando o São Paulo. Vem pro toque de bola. Domina no campo de defesa para ser jogando o goleiro Rafael. Rafael domina. Ele vem pro toque de bola. Vai ele para o lançamento à frente. Lançamento à frente. Vem para o Wellington. Wellington sobe de cabeça. Ganhou o lance. Tomou a pancada feia. Vem São Paulo. Dominou. Galopo. Lançou para ninguém. Chegou atrasado, Joaquim no lance, meteu para a linha de fundo em escanteio. O lance anterior é para amarelo, indiscutivelmente, pelo menos. Amarelo, pelo menos. Que pegada que deram no Wellington no alto aí. E pinta o primeiro cartão amarelo da partida para Aderlan, camisa de número 4 do time do Santos. Na sequência, o Joaquim erra o tempo de bola, não consegue afastar, ela se perde pela linha de fundo. Escanteio para o São Paulo e Aderlan pendurado.
Muito bem, Aderlan tomou cartão amarelo merecido, né, Zaidan? Merecido sim, entrada para cartão. Agora, há pouco, a Edna deixou de dar cartão depois de ser estupidamente pressionada pelos jogadores dos dois times. Os caras não podem fazer isso, não é? Ela errou ao não marcar aquela falta do Alisson, que foi falta, ela errou, mas aí virou um carnaval e ela não pode tolerar isso. Falou num tom mais alto, reclamou de um jeito que não pode, mete cartão, pô. É bola para o São Paulo bater, levantamento na grande área. João Paulo sai para fazer a Felipe Boa defesa. Obrigado, torcedor, pela audiência. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos. Sil, se é Sil. Pode confiar, Brasil. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo no setor intermediário. Vai tentar o toque de bola contigo na intermediária. Aperta na marcação, vem Rafael, bate à frente, levanta para o campo de ataque, bola bate nas costas do Caleri. Volta para Luciano na esquerda, tem partindo novamente o Wellington. Ele lança para Wellington, Wellington domina para o time do São Paulo, desceu para a esquerda, quem vem para o toque de bola é o toque de bola contigo novamente, Alisson. Alisson prendeu o giro contigo na intermediária para Pablo Maia solta na ponta, enfia o lance, domínio do campo de ataque, o São Paulo, cruzamento vem errado por baixo, tentou o Juan, cruzamento cruza mal, a bola volta na direita com a Aderlan, que domina para o time do Peixe, para ser jogando no campo de defesa, é bola para o time do Santos ser jogando no campo de retaguarda, o tempo do atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa ou comércio, com oportunidades campeãs, está na sua vida, está no Tenda, mais tarde tem no estádio Santa Cruz, da minha querida Ribeirão Preto, Botafogo e Corinthians para você, Rogério Assis, Alexandre Pretzel com Pedro Ramiro e Enzo Ortega, no timaço Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, a bola volta com o time do Santos, levantamento foi feito na boca do gol, vem de cabeça tranquilo. Popatilha volta para o goleirão Rafael, que sai do gol para fazer a firme e boa defesa. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe. Amortecedor HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque a Nakata e tudo azul pela frente é Nakata Brasil. É, meu amigo, eu vou dizer um negócio pra você. Melhor lugar para você assistir os jogos do São Paulo no Morumbi, no Camarote dos Ídolos. Camarote dos Ídolos, música, muita comida, muita bebida para você. Camarote dos Ídolos do meu amigo Léo Riso, rei dos camarotes do Brasil. E vem para o jogo aqui do São Paulo com Bobadilha. Ele faz o break em cima da marcação no primeiro 4 minutos de bola rolando. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e radiador, escolha quem entende do assunto Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu, torcedor brasileiro. Tentou descer Caleri na vontade, ganha escanteio. Explorou a marcação e muito bem. Pôs para a linha de fundo na chegada forte do time do Peixe, aí Raider chegou nele. Foi muito inteligente, como você destacou, Liz, o Caleri, porque ele não teria muitas opções, não tinha espaço para o drible, ele chuta a bola em cima da marcação do Rainer, fatura escanteio, e sempre ele, pé direito na bola, Alisson, camisa 25. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, escanteio para a equipe do São Paulo, bater pelo setor de direito do campo de ataque, já João Paulo Capelanes no intervalo, Bandeirantes, parte o Alisson, levantou no gol, toque de cabeça, vai para fora, tentou Diego Costa, ganha tiro de meta, o time do Santos, tiro de meta para o Santos bater, no futebol é gol, no Sicredi é show, o patrocinador oficial do Paulistão, uma instituição financeira que mais cresce em São Paulo, Sicredi, abra sua conta Sicredi, aqui tá parado o jogo, Zenildo Alves Brito tá ligado no microfone de Bandeirantes, Júnior dos Santos Gonçalves também, aqui tá placar do jogo, 0-0, São Paulo e Santos no primeiro tempo, pra você ligado no microfone de Bandeirantes, torcedor brasileiro, a bola volta no toque de bola, tenta ser jogando, já domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário, já recolhe a jogada, já domínio do campo de ataque, tenta o toque de bola novamente, o time do São Paulo, a abertura vem para a Arboleda domina você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, lançamento vem à frente, muito forte, a bola desvia, tem lateral, o time do São Paulo pela esquerda, campo de ataque, lateral para o time do São Paulo, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, obrigado pelo carinho da sintonia, domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, para ser jogando do time do São Paulo, a abertura vem pelo campo de defesa, tenta o toque de bola, Rafael vai ser jogando no campo de defesa, pro time do São Paulo no campo de defesa, vem para a bola, tenta descer novamente, já partiu pelo setor de direito do campo de ataque, tenta o levantamento à frente, vem de cabeça, Caleri não desiste, ganhou jogada para o Wellington, se lançar, Juan tá impedido, cortou pro meio, escapou no primeiro, soltou para Luciano na cara do gol, girou, bateu!
bandeira, tive impressão de anular e marcar o impedimento do Luciano, hein? Exatamente, foi a Fabrini com muita convicção. Na hora que o Luciano domina e bate, quando a bola estava entrando, ela já estava levantando o seu braço direito, marcando o impedimento do camisa 10 do São Paulo. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Aqui na cabine eu não consigo ver a bandeira. Tem de equipamento na frente, é um negócio louco. Mas ela levantou no instrumento na hora do gol do Luciano, certo, Solera? Exatamente, só para dar o detalhe, Ulisses, na hora que o Luciano vira e bate, a bola tá entrando no cantinho, eu dei uma olhada para ela, ela já estava levantando o braço, então marcou com muita convicção esse impedimento a Fabrini Bevilacqua Costa. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro domina, tenta ser jogando novamente o time do São Paulo, bola foi junto, à frente do campo de ataque para Alisson, ele faz o break, vem pro toque, solta o coutinho para Wellington, escapou da marcação do primeiro, tentou o toque de bola, ergue o braço a Edna, termina o primeiro tempo no estádio do Morumbi. Primeiro tempo terminado, 0 São Paulo, 0 Santos, os gols ficaram pro segundo tempo. E aí, alô, Giba, tá lá no Guarujá com o Arthur ligado na Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, alô, João Paulo Capelanes. Fala, Ulisses Costa, intervalo inteligente Bandeirantes, começando a partir de agora no Morumbis, no Coliseu do Brasil, no Cícero Pompeu de Toledo. Continua 0-0 e o São Paulo quase saiu na frente, mas por falar em sair na frente, o Luciano estava muito impedido nesse lance. Repórteres Bandeirantes no campo de jogo, alô Bruno Milhozzi, fala aí Gustavo Soler, 0-0 no Morumbis. 0-0 de um primeiro tempo quente apenas nas reclamações, né, KP? Jogadores do São Paulo foram ali conversar com a Edna nesse finalzinho de partida e agora já partem em velocidade para o vestiário de número 1 aqui do Morumbis, enquanto, né, a polícia está fazendo a escolta da arbitragem. Caso o técnico Thiago Carpini queira fazer alguma troca no segundo tempo, ele tem à disposição jogadores de linha. Ferrarese, Luiz Gustavo, o artilheiro do São Paulo no Paulistão com 2 gols, Alan Franco, Eric, Patrick, William, Igor Felisberto, Nicão e Ferreirinha. Lembrando que o Galopo começaria no banco, mas por causa da lesão na coxa do Moreira, ele virou o titular e o São Paulo perdeu uma opção no banco de reservas. E do lado do Peixe, meu caro Bruno Milhozzi. A equipe do Peixe com esse empate sai até que satisfeita, já que o São Paulo teve um desempenho melhor na primeira etapa, e vale destacar também, viu, Capela, que com o empate o Santos pode, já nessa rodada, garantir a classificação para a fase mata-mata de forma antecipada. É claro que o Santos pensa em ter sua melhor campanha possível, até para conseguir mandar os jogos do mata-mata, jogos decisivos na Vila Belmiro, ou tendo o mando de campo, mas o cenário é o seguinte: caso o jogo termine empatado como está na primeira etapa, o Santos depende de 2 jogos para já garantir a classificação. O Ituano, jogo em andamento, tem que perder para o Mirassol, e amanhã o Santo André não pode vencer o Guarani, então o Santos de olho, caso o empate se confirme, para já comemorar a classificação para o mata-mata, que não acontece há 3 temporadas no Campeonato Paulista. É verdade, faz tempo mesmo, o Santos não vem de boas campanhas dentro do Campeonato Paulista, e quem sabe dessa vez, pelo menos quem sabe, né, Zaidan? Vencendo o time do São Paulo, o Peixão ele volta a disputar um mata-mata com 3 rodadas de antecipação, hein? Coisa impressionante o trabalho que vem sendo realizado pelo técnico Fábio Carilli, e um 0-0 muito falado, muito brigado, disputado, mas pouco jogado, né, Zaidan? Faltou fome, né? Faltou vontade de ganhar, desespero pela vitória. Não houve isso. Se o jogo terminar empatado, ninguém vai perder o sono, né, Capelares? Os 2 times estão sossegados, os 2 vão se classificar. Claro que é uma disputa pela melhor campanha, por aquilo que isso pode representar lá na frente, mas nada de extraordinário. E o jogo começou truncado, os 2 times marcando bem, só que durante o primeiro tempo, principalmente depois dos 25 minutos, São Paulo começou a encontrar mais espaços. O meio-campo do Santos já não marcava tão bem como no começo do jogo, os atacantes já não colaboravam tanto na marcação e o São Paulo começou a chegar, mas nada de extraordinário, nada. Algumas cabeçadas para fora, esse lance aí do Luciano, não há a menor dúvida, né, que havia impedimento, como você frisou, estava muito impedido. E o Santos teve uma chance legal com o Guilherme, defendida pelo Rafael, e uma bola que quase sai um gol contra, né? O desvio da zaga do São Paulo, ela passa por sobre o gol do Rafael. Mas foi um jogo tecnicamente fraco, nada de excepcional, nada de exuberante, nada de brilhante. É importante porque é um clássico, é um São Paulo e Santos, mas futebol mesmo teve muito pouco, muita reclamação com a arbitragem, muita falta, um jogo truncado, parado demais, erros de arbitragem.
mas o 0-0 mostra exatamente o que aconteceu. Ninguém mereceu ganhar no primeiro tempo, Capelanes. Ô Zaidan, quem foi o melhor jogador da primeira etapa em campo, hein? O Gil foi bem e o Alisson foi bem. Ou seja, jogadores de marcação, né? O Gil na zaga do Santos, ele tomou a bola do Caleri ali, que foi brincadeira, né? Na moral, né? O Caleri fez a gingada e ele ficou parado esperando. Quando o Caleri gingou, ele saiu com a bola. O Gil faz isso muito bem, né? E o Alisson, o que ele recuperou de bola no meio campo do São Paulo foi uma grandeza. Um cara que tem muita raça, se movimentou muito, várias e várias vezes, tomou a bola do Santos quando o Santos tentava armar alguma coisa. Mas assim, sabe, porque não erraram, marcaram bem, mas ninguém foi brilhante, ninguém foi destaque inequívoco do jogo. Foi um primeiro tempo fraco, Capelantes. E a nota da Edna Alves Batista, que foi extremamente cornetada pela diretoria do Santos na hora que saiu a escala da arbitragem e também não fez uma primeira etapa tão boa assim, né, Zaidan? Ela errou em alguns lances, houve essa falta, por exemplo, que provocou aquela reclamação generalizada, né? Uma falta do Alisson que ela não deu. A Bandeira também errou no impedimento do Caleri, que não havia impedimento. Houve uma falta em cima do Galopo e ela marca a falta para o Santos, porque o Galopo, quando cai, pega a bola com a mão, mas houve a falta em cima dele, indiscutível. Então ela cometeu alguns erros, né, contra os dois times. Ninguém pode dizer que foi prejudicado. Houve erro para todo mundo aí, ninguém pode reclamar. Maravilha, então, Zaidan. Agora, para te liberar, de 0 a 10, nota da primeira etapa. 4. 4? Passa de ano. Escola boa é assim, meu. E a nota do Manuel, hein? Puxa vida. 10! Tá bom, mestre Zaidan. Bom café, Zaidan. Não vai embora não, daqui a pouquinho você volta pra segunda etapa, hein, Zaidan? Vou embora não. Você vai ficar comigo até 1h30 da manhã hoje, tá, Zaidan? Dizem. Não, você vai ver se não. Especulam, né? 8h30, marcou o kit da o mestre Cláudio Zaidan. Alô, Manuel, alô, Uberaba. Daqui a pouquinho vamos falar de Corinthians, hein? Botafogo de Ribeirão Preto, o Pantera de Ribeirão contra o Timão. Todo o timaço Bandeirantes já posicionado para trazer informações sobre o Corinthians, que vem aí embalado de uma vitória na estreia do Tonhão da Fiel, o Antônio Oliveira. Outros jogos do futebol do Brasil e do mundo. Tem Liga dos Campeões da Europa, tem os estaduais pelo Brasil, Enzo Ortega. Vamos lá, Capê, lá no Novelli Júnior ainda sem gols, chegando aos 25 minutos do segundo tempo, Ituano e Mirassol seguem empatando 0-0 pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. Mais partidas às 9h30 lá no Nabia Bichedi, Bragantino e Ponte Preta, a última partida do dia lá no estádio Santa Cruz, Botafogo de Ribeirão e Corinthians. Falando da Liga dos Campeões, hoje lá no Parque dos Príncipes, na França, Paris Saint-Germain venceu o Real Sociedad por 2-0 e a Lazio venceu também a equipe do Bayern de Munique por 1-0, Capê. Maravilha, daqui a pouquinho a gente volta em definitivo com toda a segunda etapa do jogo clássico Sansão de Santos e São Paulo e Santos no Morumbis, por enquanto 0-0 e em instantes destaque do Corinthians, vai Timão, vai Corinthians, vai com a Bandeirantes, com a narração dele, Rogério Assis na Bandeirantes. Mais tarde, terminou o clássico Sansão, tem Timão na área pra você. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto, porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não.
As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. No futebol é gol, no Sicredi é show. Pra gente o Sicredi é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou parceiro do Sicredi, eu sou com ele quem contou. Abriu a conta, é gol. Eu vou no Paulistão Sicredi, eu tô até patrocínio. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Abra uma conta na instituição financeira que mais cresce em São Paulo. A gente joga junto pra você vencer. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na carta, no chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque é na carta. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar, porque é na carta. Estabilidade e alta performance. Pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Tem novidade na Estrela Bet. Vocês pedirem o palpite grátis, tá de volta. Tem palpite grátis todo dia, bônus por indicação, saque com Estrela Bet e variedades de esportes. Palpitar é bom, grátis é ainda melhor. Acesse grátis.estrelabet.com. Acesse grátis.estrelabet.com e faça seu palpite. Estrela Bet. Jogou, brilhou. Futebol é com a Bandeirantes. 8h35, estamos de volta no intervalo inteligente Bandeirantes. Daqui a pouquinho vamos falar de Corinthians, Botafogo de Ribeirão Preto e Corinthians. O Timão será que vai emplacar a segunda vitória consecutiva na temporada? Vinha de 5 derrotas, venceu no último final de semana na estreia do Tonhão da Fiel. O Antônio Oliveira a lusa por 2-0 e agora enfrenta o Pantera de Ribeirão Preto. No pique, hino do Corinthians, Michel Lopes, a mesa de som. Vamos falar do Timão, destaque do Coringão. Alô, repórter Bandeirantes, Pedro Ramiro, fala da Fiel, fala do Corinthians. Ramiro, boa noite. Tudo bem, Capela? Ótima noite pra você, ótima noite pra quem tá ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Corinthians, inclusive, já escalado pra daqui uma hora a bola rolar para Botafogo de Ribeirão Preto e Corinthians. É a 8ª rodada do Campeonato Paulista. O Timão com Cássio no gol. Aliás, com a camisa 12, 35, Léo Maná, novidade, afinal, Fagner está suspenso para essa partida, Félix Torres tem a 3, Gustavo Henrique será titular na partida de hoje com a camisa 13, além de Caetano também vestindo a 4. Está pegando até a escalação agora, então o Caetano é improvisado de lateral esquerdo, segundo que foi enviado aqui pelo próprio Corinthians. Ranielli com a 14, Maicon veste a 7 e Rodrigo Garro 16. 11, Romero, 36, Wesley, 9, Yuri Alberto. Corinthians escalado novamente, definido com Cássio, Léo Maná, Félix Torres, Gustavo Henrique, Caetano, Ranielli, Maicon, Rodrigo Garro, Romero, Wesley e Yuri Alberto. Capela. Maravilha, Zaidan, vou aproveitar e tirar uma lasquinha tua aí. Pro Zaidan também, pro grande mestre Zaidan, pro Manuel, pro né? Manuelzinho. Manuel que não fala mais Manuel. comigo. Cadê o Manuel, hein? Ô, Zaidan, é um Corinthians aí com Gustavo Henrique, com Caetano, com Félix Torres. É um Corinthians jogando numa linha de 3, pode ser, Zaidan? Eu concordo. É. Formidável. Também acho, Zaidan. Você tem toda a razão.
8h37. Quem apita o jogo lá, hein? Você tem a ideia aí, ô Pedro Ramiro? Tá longe, meu caderno. Caderninho tá longe? Tem problema. Fique em paz, irmão. Era só pra tirar dúvida. Fabiano Monteiro dos Santos. O Canhão me ajudou aqui. Grande, Canhão. Ele que veio aí pra narrar o jogaço. É difícil, né, Canhão? Você quer narrar, você tem que reportar. Daqui a pouco eu vou pôr você pra comentar, meu caderno viu? tá longe, a arbitragem tá longe. Te quebrei, né, Ramirão? Faz parte. 8h37, daqui a pouquinho os times voltando no estádio do Morumbi. Então, atenção. Temos a estreia com a camisa do Corinthians, Gustavo Henrique. Gostou dessa, entre aspas, possível linha de 3 do Corinthians, mestre Zaidan? Gustavo Henrique. Félix Torres e Caetano, é isso? Isso, mestre, tudo bem? Ó, Léo Maná, Fala, Félix Torres, Gustavo Henrique e Caetano. Caetano de lateral esquerdo, muito provavelmente, mestre. Ah, sim, como ele jogou, né, recentemente. Já jogou umas 3, 4 vezes ali, né? É um cara que não apoia, mas pelo menos melhora a marcação, marca melhor do que o Hugo, né? Então, acho que a alternativa mais racional do Corinthians é hoje colocar o Caetano pelo lado esquerdo. Gustavo Henrique é bom zagueiro, ele Viríssimo, fizeram uma ótima zaga no Santos, você tá lembrado, Capelanes? Opa! E o Viríssimo acabou indo embora do Corinthians, senão a zaga poderia se repetir. Eu acho que iria se repetir, seria a melhor formação, eu acho os dois melhores que o Félix, por exemplo. Mas o Gustavo Henrique é bom zagueiro e melhora muito a bola pelo alto, né? Ele tem uma eficiência muito grande na bola pelo alto. Sem dúvida. Ô Zé, você consegue me fazer um favor? Talvez. Você consegue emendar uma jornada na outra? A gente deixa o Pretzel fora, que você tem mais conteúdo com ele. Aí você comenta os dois jogos. Não tem, imagina. Eu tô dobrando o cabo da Boa Esperança, irmão. o Pretzel tá no auge, tá navegando ali em altos mares. Haja reforço nesse barco para carregar tamanho corpãozinho, né? Tá bom. Ramiro, daqui a pouquinho você volta com mais destaques na jornada. Pedro Ramiro, repórter Bandeirantes, com a narração estrondosa de Rogério Assis e os comentários do mestre Alexandre Pretzel. E os times estão voltando no estádio do Morumbi. Alô, Bruno Miliozzi. Fala aí, Gustavo Soler. Tudo pronto já no time do São Paulo, Capê. Não teremos troca no tricolor. E você gorou tanto que ela chegou, tá chovendo pra caramba. Ah, tá chovendo, é? Isso é bom pro Bruno Miliozzi, né? Porque a Federação Paulista de Futebol ainda não permite que 2 repórteres fiquem atrás da placa de publicidade, mesmo num clássico, né? Então o Bruninho hoje tá na manteiga, né, Bruninho? Não chega a ser bom pra mim, mas que é ruim pro Soler com toda certeza, viu, Capê? O Santos terá 2 mudanças, viu, Capê? Pra essa segunda etapa, sai o 7, Pedrinho, e entra o 20, Morelos, a primeira troca na equipe do Peixe, e também não estou vendo o Aderlan aqui no campo de jogo. Vamos ver qual vai ser a alteração do técnico Fábio Carille. Sobe a plaquinha e temos sai Aderlan com a 4, entra Felipe Jonathan com a 14, então Rainer vai pra direita e o Felipe Jonathan faz a lateral esquerda no segundo tempo. E ao longo do jogo da jornada da segunda etapa, mestre Zaidan vem pra análise, porque agora tem ele, o maior do Brasil, vem aí para os 45 minutos finais de muita emoção no Rádio do Brasil. A partir de agora a emoção é com ele, Ulisses Costa! Vai começar o segundo tempo do jogo aqui no estádio do Morumbi. Caiu a temperatura, chove no Morumbi. Uma garoa fina virando quase uma chuva aqui no Morumbi. Vai começar o jogo no seu segundo tempo. De placar do jogo de 0 São Paulo, 0 Santos. Vamos para o segundo tempo para você, torcedor brasileiro. Saída que pertence ao time do São Paulo. Toca no Ciro na bola, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, aqui na Bandeirantes. Microfonaço na Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio brasileiro. Lateral foi cobrada, a bola fez luta, frente aperta, o time do Santos está jogando no campo de defesa. Vem para marcação, o time do São Paulo chegou tocando bobadinha na bola, põe para fora. Tá parado o jogo, marcado lateral pelo setor de esquerda, campo de defesa para o time do Peixe bater em frente ao banco de reservas da equipe do São Paulo. Lateral cobrado, a bola fez solta contigo no setor intermediário do meio do campo de defesa. Hélio Lopes Gomes ligado, Cacau Romero, obrigado pelo carinho da sintonia, vem São Paulo no campo de ataque, apertou, Caleri tentou passar, vem pra tirada ali, Joaquim dá um bico na bola, põe pra fora, tá parado o jogo, lateral pro São Paulo bater, lateral pro time do São Paulo bater pelo setor de direito do campo de defesa, vem pro toque de bola, Arboleda domina pelo seu campo de defesa, vem pro toque de bola, recorde do campo de retaguarda, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, a abertura foi feita à frente do campo de ataque, tem um toque de bola, Arboleda domina pra Bobadilha, Bobadilha domina para o time do São Paulo.
recolhe para sair jogando no campo de defesa o time do São Paulo. Você comigo no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. A bola volta do toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta na marcação, tenta ser jogando o time do São Paulo para foi solta para meio de campo. Tentou Pablo Maia, tenta o levantamento à frente, afasta o zagueiro, corta, tira. Já domina no campo de defesa, tenta o toque de bola contigo novamente, domina no campo de defesa. Recolhe no campo de retaguarda o time do São Paulo para ser jogando. A abertura foi feita pelo campo de defesa, já tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Lançamento vem pelo setor de direito do campo de ataque. Bobadilha domina, abriu para Pablo Maia, lançou, jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque. Zagueirão do Santos tira mal, vem para consertar. Vem para tirar Rainer. Rainer aperta, balança, tentou o toque de bola, vem para afastar a zaga. Tá parando o jogo. Tá marcado lateral novamente para o time do Santos bater pelo seu campo de defesa. Lateral para o time do Santos bater. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil conectado com o futuro. É o microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Zaidan, gostou das alterações do Santos, Zaidan? Não, eu teria colocado o Nonato no lugar do Pedrinho, né? Eu acho que o Santos precisa fortalecer o meio campo. Tá dando espaço demais pro São Paulo, que começa o jogo mais ousado, indo para cima, o Santos muito recuado. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente, vem para o domínio, aperta na marcação, recolhe pelo setor de esquerda, tentou descer, Luciano perdeu o lance. Tá parado o jogo, marcado lateral para que o São Paulo bater. Vem Juan, dominou, abriu o Alisson, cruzou na boca do gol, matou no peito, prendeu o Caleri, tirou para trás, bola batida, gol! O Galopo bate, bola bate no zagueiro, sobe, pega o goleiro João Paulo. E tá caído o zagueirão da equipe do Santos no campo de jogo, tá o Joaquim. Ficou caído o Rainer, camisa de número 3 do time do Santos, agora jogando na lateral pela direita, porque teve um braço do Caleri. O Caleri, fiquei com a impressão que ele toca com o bíceps na bola e na sequência sobra o braço no rosto do Rainer, então o lance já estava paralisado pela árbitra da partida, Edna Alves Batista, e continua sentindo bastante o Rainer depois desse choque com o braço do Caleri. Futebol da Bandeirantes para você. José dos Santos ligado na Bandeirantes, obrigado pela audiência. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com, torcedor brasileiro. O quinto sinal marcou, são 20 horas e 45 minutos, 20 horas e 45 minutos. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do tempo da atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação e com cartão Tenda atacado. E pintou amarelo aí pro Caleri. Exatamente. Na hora que o Rainer levanta, a Edna vê a situação do rosto do jogador e aplica cartão amarelo para o Caleri. Agora o Rainer cai novamente no campo de jogo. Muito bem, o Rainer caiu. Tá caído de novo. É que o Caleri mete o braço na cara dele, né, Zaidan? O braço esquerdo, não há dúvida, Ulisses, não há dúvida. E foi voluntário. Não é que subiu na disputa e acertou. Ele, antes da bola chegar, ele já mete o braço esquerdo no rosto do Rainer. Mereceu o cartão amarelo, Caleri. Tá parado o jogo, vai ser retirado do campo de jogo, Rainer. Marca no campo de jogo. Carrinho marca já no campo de jogo. O Rainer segue recebendo o atendimento médico por parte do departamento santista. E vale destacar, Ulisses, enquanto ele estava caído, o João Schmidt chegou perto e falou: vamos jogar, levanta aí. Na hora que ele levantou, estava meio grogue ainda, com a boca sangrando, então por isso o Rainer caiu novamente no gramado para receber o atendimento médico. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque a Nakata é tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor brasileiro. Você tá curtindo o som da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Placar do jogo de São Paulo e Santos, placar de 0-0 aqui no Morumbi. Será que vai ficar esse placar aí, ô Zaidan? Acho que sai um gol, né, Ulisses? Você chama gol. Agora, nenhum dos dois times está com fome de vitória, está desesperado pela vitória, não é? Ninguém vai perder o sono se o jogo terminar empatado, até pela situação do campeonato, os dois estão tranquilos. Mas acho que sai um golzinho sim. Jogo com o Ulisses Costa narrando, geralmente tem barbante, né? É bola no campo de retaguarda para ser jogando. Pois não, Enzo.
Ulisses, gol lá no estádio Novelli Júnior, gol do Ituano. Pablo Diogo marcou aos 38 minutos do segundo tempo, Ituano vencendo o Mirassol por 1-0. É o futebol da Bandeirantes, torcedor 20 no Brasil. A bola volta, campo de defesa, tenta ser jogando novamente. O time do São Paulo vem com o Diego Costa, quebra a jogada na esquerda para o Wellington. Wellington tapa na bola, passa em alta velocidade. Ele domina para o time do Tricolor, tentou o break na marcação, não conseguiu, voltou para Galopo. Galopo tentou o toque de calcanhar. Vem para tirar Pituca. Pituca põe para fora, lateral para o time do São Paulo, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Lateral para o time do São Paulo, bater pelo setor de esquerda. Vem para a bola novamente o time do São Paulo para ser jogando na marcação. Vem para a cobrança, vem para bater lateral novamente o Wellington, lateral para o São Paulo bater, pode ser cobrado dentro da grande área, partiu o Wellington, bate o lateral, tentou toque de bola, ela apitou na hora que ele cobrou. Aí ele volta para bater lateral. Vem para a cobrança, cobra o lateral, tenta ser jogando novamente o time do São Paulo. A abertura vem com o Diego Costa. Diego Costa domina e sai jogando para o time do São Paulo. Você comigo, torcedor brasileiro, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Já domina do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Sai jogando o time do São Paulo. Domina Rafael, o goleiro, para tocar no campo de defesa. Ele vai bater à frente no comando de ataque. Rafael puxa aqui no Morumbi, placar do jogo 0-0. Lançamento vem no comando de ataque, afasta a zaga, tira, vem para ganhar, jogada para a direita, aperta novamente o time do São Paulo. Tentou ganhar do outro lado, não consegue novamente. Recolhe do toque de bola contigo na intermediária. Domina a Bobadilha, perdeu o lance, a bola volta mesmo assim com o time do São Paulo, com o Alisson. Finta na marcação no primeiro, já desceu. Ele caminha com a bola, empurrou pelo setor de esquerda, cá para ataque, tocou no zagueiro. Ela volta no campo de defesa, aperta novamente, tentou ser jogando Morelos tentou tapa na bola, ela tá parando o jogo. Tá marcando bola pro Santos bater campo de defesa. O carrinho do Bobadilha chegou firme por cima da bola. Essa a sinalização da Edna. Falta marcada a favor do time do Santos no campo de defesa. Segue 0-0 Morumbis. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu, torcedor brasileiro. Recolhe campo de defesa para ser jogando do time do Santos. Lançamento à frente no comando de ataque, vem para o domínio Morelos. Ele ganha o lance, vem Peixe. A abertura para o William, livre de marcação, rolou na direita, vai pintar, Otero bateu, sobrou na cara do gol. Trava por baixo, os zagueiros do São Paulo, Arboleda e Diego Costa. A bola sobraria para o Morelos para fazer o gol. Inacreditável a chance que perdeu o time do Peixe. Que chance perdeu o Santos, inacreditável. Na primeira ação de contra-ataque de Morelos, na velocidade colombiano, ganha esse lance na direita com o William Bigode. O chute sai cruzado. E aí, a finalização na pequena área travada na medida por Diego Costa. Junto com a Arboleda, colocou a bola para fora. Santos perde grande chance. Otero vem para cobrar escanteio. Escanteio para o time do Santos. Bater pela direita, vem para a cobrança. Otero 0-0. Placar do jogo, partiu para a bola, levantou no gol, toque de cabeça no meio fácil. Tentou o João Schmidt, pegou o Rafael. Domina para o time do São Paulo para ser jogado pelo seu campo de defesa, Rafael. Ele vai prender a jogada para ser para o jogo. Domínio do campo da retaguarda, o time do São Paulo está jogando com o Diego Costa. Diego Costa prende para o time do São Paulo, volta para Rafael. Rafael domina para o time do São Paulo, tenta o toque de bola, voltou o toque de bola, Coutinho. É para a Arboleda. A Arboleda vem para o levantamento, tenta o toque de bola, solta pelo setor de direita. Recolheu no comando de ataque, vem para frente, escapa a Bobadilha, perdeu o lance. Vem para o jogo o time do Peixe, aperta na marcação, William Bigode tentou, vem para ganhar, Diego Costa ganha na velocidade para o time do São Paulo, soltou pelo setor de esquerda, abre a jogada no toque de bola, Coutinho para o Wellington. Wellington volta no meio, vem para o toque de bola, o time do São Paulo, domínio do campo de ataque, tenta descer novamente pela direita, campo de ataque, o time do Tricolor. A abertura vem para Alisson. Alisson dominou, levanta para o comando de ataque, tem passando Bobadilha pela direita, ele tenta o toque de bola para Juan. Juan domina no campo de defesa para o time do São Paulo, vai para frente. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E tá caindo o Galopo, parece. É o Galo para a saída do ataque do time do São Paulo. Ele acaba ficando paralisado por ali e ainda sentindo daquela corrida que o São Paulo fez defensivamente para parar o contra-ataque do Santos. Aí o Rafael chega por ali, tenta conversar com ele para entender a situação e a Edna vai se aproximando agora. O jogador do São Paulo parece acusar dores no tornozelo. Segue caído por ali o argentino. Carlos RB Vitória, Viana ligada no microfone, Bandeirantes torcendo pro Peixe. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor 20 do Brasil. Iremar de Santana Santos, obrigado pelo carinho da audiência, boa noite pra você. E aqui parado o jogo, o tempo não para, Bandeirantes marca. 11 jogados para você conferir, 11 jogados para você conferir, segundo tempo de jogo, girando o placar do Paulistão.
8ª rodada de 12 do Campeonato Paulista, primeira fase, continua São Paulo 0, Santos também 0, Ortega. Ulisses, mais tarde, clássico no Rio de Janeiro, às 9h30 lá no Maracanã, o Fluminense recebe o Vasco pelo Campeonato Carioca. E fica sentindo o olho ali o jogador Galopo do São Paulo. É isso, no campo de ataque o William Bigode, quando vai disputar a bola com ele, deixa o braço e o dedo acaba entrando no olho direito do Galopo. Ele tá acusando as dores ali, é claro que incomoda bastante, mas parece que tá tudo bem com ele, vai conseguir voltar pro jogo, camisa 14 do São Paulo. Mais tarde pra você tem jogão de bola, tem no estádio Santa Cruz, Botafogo e Corinthians, Rogério Assis, Alexandre Pretzel, Pedro Ramiro e Enzo Ortega. No microfone Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil, Alexandre Domingos, tá ligado no microfone Bandeirantes, eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Grupo Souza Lima, Eficiência em Segurança e Serviços, Grupo Souza Lima. 12 minutos de bola rolando, Cláudio Zaidan. Amarelo. E o jogo não melhorou nada no segundo tempo, hein, Zaidan? Não melhorou. Os dois times continuam marcando forte, mas com pouca criatividade. Não tem um drible, um chute de fora da área, uma jogada bem realizada, uma tabela, nada. Um jogo medíocre dos dois times. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. No futebol é gol, no Sicredi é show. O patrocinador oficial do Paulista, uma instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. A bola foi solta, à frente vem João Paulo, sai do gol para fazer a firme e boa defesa. A bola volta, campo de defesa, o torcedor vem na Bandeirantes. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Já prende o lance, tentou pelo setor de esquerda, vem para tirar, afasta o perigo da Liga Lupo. Ele põe para fora em um novo lateral para a equipe do Santos bater pela direita no campo de retaguarda. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar, www.estrelabet.com. A bola falta no toque, ele para recolhe o time do Santos, está jogando contigo na intermediária. A árbitro vem no comando com Felipe Jonathan, ele prende o lance, tentou o passe de bola errada, a árbitra está falando. Tá marcando a falta na esquerda, campo de ataque para a equipe do Santos bater. Falta no Bobadilha, lateral direito que acabou acertando o Felipe Jonathan, que se livra da bola rapidamente na trama ali com o Guilherme. A falta é marcada e o Santos vai colocar essa bola na área. Otero se posiciona para cobrar. Se posiciona para a cobrança de falta o time do Santos pelo setor de esquerda, vem para bater falta o time do Peixe. Para você ligado na Bandeirantes, Felipe Jonathan na bola, Otero chegando para bater a falta. É você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem, torcedor do Brasil. Mais tarde, Botafogo e Corinthians, Rogério Assis, Pretzel juntamente com o Ramiro. Aqui tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe do Santos bater pelo setor de esquerda. É falta para o time do Peixe bater. Vem levantamento para dentro da grande área. Carlos Silva tá ligado na Bandeirantes, o Carlos Silva. É falta para o Peixe bater da esquerda, vem para a cobrança mesmo Felipe Jonathan. Ele vem para bater falta para a equipe do Santos, partiu perto da direita, na bola bateu ao sul na grande área, saiu no soco, tiro, o goleirão do time do São Paulo, Rafael tirou, tentar marcar contra-golpe o time do São Paulo para ser para o jogo cerrado, voltou para Gil domina para João Schmidt recolhe para Pituca domina para o meio de campo, lança a jogada na entrada da grande área, vem para o toque de bola, Coutinho, Morelos prendeu, já soltou o lance à frente, abriu de esquerda para Guilherme prendeu para o time do Santos, vai para fintar a marcação, puxou perna esquerda, tentou o cruzado, levantou para Morelos na grande área, afasta a zaga, a bola volta no toque de bola, tenta descer o time do São Paulo, escapou da marcação facilmente Juan, ele prendeu no comando de ataque, vai lançar a jogada pela direita, tentou voltar o lance, faz o break, prende a jogada, abriu, é para Pablo Maia tentou o passe de bola errado, a bola volta no toque de bola, vem João Schmidt, ele ganha para o time do Santos e está jogando no campo de defesa. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. São 15 minutos de bola rolando, 15 minutos de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Paulista. No Morumbi continua, São Paulo 0, Santos também 0. Na Bandeirantes quem tá chegando, olha só o Santos descendo, Otero lançado dentro da grande área, ele cai no chão. A Edna pôs o apito da boca, não marcou pênalti, nada. E o time do Santos vai pra cima dele. Tá pedindo pra pôr pra fora o William. O William tá pedindo pro Gil pôr a bola pra fora. Lateral pra equipe do São Paulo bater. O William pediu pro Gil pôr a bola pra fora, sabe por quê? Porque ele quer que o VAR entre em ação em relação ao lance do Otero.
É isso, o Otero teve a bola lançada dentro da grande área pelo lado direito e aí ele é jantado pelo Diego Costa, mas só na bola. O VAR agora vai acionar a Edna Alves, que pede para o Luciano parar o jogo e ela vai ter a revisão recomendada, pelo menos é o que recebe no ouvido. O Otero dentro da área pelo lado direito, recebe o carrinho do Diego Costa e fica caído. O Santos tem a esperança de um pênalti no Morumbi. É verdade, porque acontece o seguinte, o Otero foi tocado na bola ou o Otero tocado. O que acontece é que a bola volta para o São Paulo, que saiu jogando. Aí ela sobra para o Gil no campo de defesa. O William Bigode aqui atrás falou pro Gil, põe para fora, põe para fora, põe para fora para pedir o VAR. E agora ela tá ouvindo o VAR. E aí, Zaidan? Para mim foi pênalti. Ele tenta acertar a bola, mas não há intenção nesse tipo de jogada. E toca sim no pé do jogador do Santos. Para mim houve o pênalti. Vamos ver, ela vai no VAR, hein? Pra mim também teve pênalti. A Edna tá indo pro VAR, é isso ou vai pra alteração do São Paulo? Acho que ela vai pro VAR. Tive a impressão do Otero ser tocado por baixo. E aí, Zaidan? Eu achei pênalti. Pra mim, o Wellington até salta pra tentar tocar a bola, mas não há intenção. Intenção só existe em bola na mão. Ele tenta tocar na bola, mas toca no pé do jogador do Santos e o derruba. Por isso que ela vai lá ver, é isso? Isso, tá lá. Tá lá vendo o VAR. Nesse momento, a Edna tá no VAR. É, que eu tô com um delay gigantesco, mas agora tô vendo que ela corre pra lá. Não tem pra mim problema. foi pênalti, Ulisses. Se o pessoal do VAR aqui achou pra que te foi. ajudar. O pessoal do VAR achou que foi, senão não teria chamado a Edna, né? Eu acho que foi pênalti também. Impressão que ele tenta dar o carrinho, o salto pra pegar a bola e não pega em nenhum momento a bola. Isso. E depois pega o pé de apoio do jogador Otero dos Santos. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil conectada com o futuro. Edna tá lá olhando ainda. Pra você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Vamos ver o que ela vai marcar. Porque ele tenta tocar na bola, ele chega a tocar na bola. Zaidan, tô um pouco de dúvida se ele tocou ou não na bola, viu, Zaidan? Também tenho essa dúvida. Me pareceu que não. O Wellington. Né? Que ele toca no jogador do Santos na sequência, não há dúvida. Que ele faz o pênalti, que ele faz a falta, ele faz. Mas eu tô na dúvida se ele toca antes na bola ou não. É isso Agora que ela é crucial tá tentando, o lance, ó. É isso que ela tá tentando parece concluir, que ele não né? toca na bola, porque a bola não aumenta a velocidade, não diminui a velocidade e ela não muda de direção. A bola ela vai no mesmo lugar. Olha só, pra mim é pênalti, hein? Deu pênalti. O que ela deu? Pênalti para o Santos. Pênalti marcado pela Edna, com auxílio da Daiane Muniz dos Santos, a árbitra de vídeo. É isso, pênalti para a equipe do Santos. A Edna marca após a falta do Wellington no Otero, como vocês escreveram o lance. O Wellington busca o carrinho e visava a bola. O Otero se coloca à frente do lance, a bola não muda de direção, na verdade nenhum dos dois a toca. Mas o Wellington faz o pênalti em cima do camisa 10 do Peixe. Morelos pega a bola e rola uma discussão ali com o William Bigode também para ver quem bate. O Santos tem um pênalti no Morumbi. Muito bem, marcado o pênalti para o time do Peixe aqui no estádio do Morumbi. Pênalti cometida pelo Wellington em cima do Otero. Vem para a cobrança o Morelos. Pede passagem, o William tá ali conversando e o Guilherme também. O Morelos já saiu. Agora tá o William e o Guilherme. Conversando ali o William Bigode e o Guilherme, mas o Guilherme que tá com a bola embaixo do braço. Camisa 11 do time do Peixe para a cobrança de pênalti para o time do Santos aqui no Morumbi. 19 minutos para pôr fogo no jogo. Você ligado no Futebol Bandeirantes, vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E a torcida do São Paulo grita, vai perder, vai perder. E vem para a cobrança de pênalti ali o Guilherme. Tá agora dando para o Morelos a bola. É isso, passa para o colombiano que ainda não balançou as redes com a camisa do Peixe. Ele que chegou no ano passado, teve uma longa negociação para a renovação do seu contrato com diminuição salarial. Esse ano voltou a jogar recentemente, já deu uma assistência, agora busca o primeiro gol. Alfredo Morelos, camisa 20 na bola. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tem pênalti, o time do Peixe aqui é sempre primeiro. Na Rádio Bandeirantes é sempre primeiro. É pênalti para o time do Santos bater. Se posiciona para a cobrança Morelos. No meio do gol tem Rafael, goleiro do São Paulo. Se posiciona, pegou 2 pênaltis da decisão da Supercopa. Tá aí o desafio interessantíssimo no jogo. E desafio de muita pressão. Vem Morelos para a cobrança, partiu, bateu! Gol!
cobrança de pênalti. O Rafael cai no canto direito, ele mete a bola no canto esquerdo. Goleiro no canto direito, bola no canto esquerdo. Morelos para meter a bola na bochecha. Ela dá na bochecha esquerda da rede, morre no fundo do gol. Morelos, Santos 1, São Paulo 0. Com emoção maior do futebol. E essa emoção, Morelos, que pela primeira vez você dá a torcida peixeira. Santos 1, São Paulo 0. Detalhe do gol é teu, diz aí, Miliose. E quando falaram que esse colombiano era artilheiro, muita gente duvidava, porque não tinha marcado até agora com a camisa do Santos na Escócia. Marcou 147 gols em cerca de 300 jogos. Demorou para marcar, mas agora mostrou personalidade. Pega a bola, coloca no fundo da rede e marca o gol que nesse momento dá a classificação adiantada do Santos para a fase mata-mata do Campeonato Paulista. O Santos vence no Morumbi 1-0, Ulisses. No Morumbi 1-0 pro time do Peixe. Tem mudança no São Paulo, mas vem São Paulo no campo de ataque. Bola foi solta à frente, tentou Juan, mas a árbitra para o jogo. Marcou a falta de ataque, falta para o Santos bater do campo de defesa. Mexeu o Peixe, mexeu o São Paulo aí aqui no Morumbi, em Solera. Exatamente, alteração no time do São Paulo. Vamos confirmar aqui a saída no tricolor paulista, porque agora tá tudo meio molhado aqui, Ulisses, mas... Entrou, vou te ajudar. Entrou o Eric, 33, isso, saiu o no lugar Galopo. do Galopo, exatamente. 14 Galopo, entra 33 Eric, em busca do primeiro dele com a camisa do São Paulo. Tô aqui pra te ajudar, Solerzinho. Sei que você tá aí pra me ajudar também. A bola volta do toque de bola. Tamo junto. Você tava bem domínio no carnaval, do campo hein? de defesa. Tenta o toque de bola contigo na intermediária. Aperta novamente o time do São Paulo. Tentando servir pro toque de bola. Recolhe novamente. Caleri toma falta. Tá parado o jogo. Falta cobrada rapidamente pra Luciano. Nada disso tá valendo. Ela tá parando o jogo. Mandou cobrar falta novamente. Zaidan 1-0. Santos Zaidan. O Morelos encheu as redes lá na Escócia pelo Rangers, né? Um dos grandes da Escócia, e aqui a coisa não funcionava, chegou meio gordo, não fazia gol, bateu muito bem, tá precisando desse gol aí pra ganhar uma moralzinha, né? Quanto ao Galopo, tava mal no jogo, hein, Ulisses? Merecia sair mesmo. Péssimo Galopo. E vem Morelos, tenta o tapa na bola, recolhe pelo comando de ataque, afasta a zaga do São Paulo, o tempo não para, Bandeirantes marca. 23 jogados, segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Paulista. No Morumbi, São Paulo 0, Santos tem 1, Morelos de pênalti. E aí, Ortega? Ulisses, gol no finalzinho, o jogo já encerrado lá no Novelli Júnior, é gol do Mirassol, gol de empate com Isaac aos 50 minutos do segundo tempo. Jogo encerrado, Ituano 1, Mirassol também 1. A bola volta no toque de bola, sai jogando novamente no meio do campo de defesa. O time do São Paulo sai jogando no campo de retaguarda. Grupo Souza anima eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza anima do meio do campo de ataque. Tenta descer da esquerda o time do São Paulo. A bola foi solta, frente do campo de ataque. Vai pra finta, prendeu o balança Eric. Ele vai pro drible, levantou na boca do gol, subiu de cabeça. O zagueiro tentou tirar. Vem João Paulo, sai do gol pra fazer a defesa. Segura o goleiro do Peixe, cai na sequência, falando que fora tocado pelo Juan. E realmente tem um toque, mas um toque muito leve. Não é essa facada na barriga aí que o João Paulo tá simulando, não. Teve o toque. E aí valoriza o goleiro do Peixe porque está vencendo por 1-0. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado no microfone Bandeirantes, vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O Tenda Atacadista escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. No Morumbi, o melhor lugar para você assistir os jogos do São Paulo é no Camarote dos Ídolos. Camarote dos Ídolos, vale a pena. Os ídolos do passado sempre marcando presença, com muita música, comida, muita alegria e bebida para você. Camarote dos Ídolos, o melhor lugar para você assistir os jogos do São Paulo aqui no Morumbi, do Léo Riso, rei dos camarotes do Brasil. E tem o Boteco Santista na Vila Belmiro também, com muita música, muita alegria para você, muita comida. O Boteco Santista também na Vila Belmiro, camarote Boteco Santista. É do meu amigo Léo Riso, rei dos camarotes do Brasil. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Santos. Levantamento foi feito à frente, tenta o toque contigo na intermediária. Ela volta com o time do São Paulo que domina pelo campo de ataque. Já tentou descer, recolhe o São Paulo. Houve a falta em cima do Alisson. Pois não. Daqui a pouco vem Ferreirinha no time do São Paulo.
E vem o Wellington de cabeça, tocou na bola, ganhou a jogada pelo setor de esquerda, foi empurrado, ele domina, ergue a cabeça, cruzou no gol, tentou, Caleri direto pro gol, ela vai embora. Tiro de meta pro Santos, vai mexer o São Paulo, vem aí o Ferreiris Garbi. Vem aí o Ferreirinha, camisa de número 47, está saindo com a 10. Luciano 10, deixa o campo de jogo, vem com a 47, Ferreirinha. Até agora o Caleri tá reclamando, pedindo escanteio. Mas com você bem na rua, a bola bateu na canela dele e saiu. E aí, Zaidan mexeu São Paulo. Bom, o Ferreira, assim como aconteceu com o Morelos, né, o torcedor do São Paulo está esperando o Ferreira daqueles bons jogos no Grêmio. Porque lá ele acendia, apagava, ficou no banco com o Renato. Nos últimos tempos, o Campeonato Brasileiro foi mais reserva do que titular, teve alguns momentos como titular. E tá devendo bola, né? No São Paulo ainda não mostrou os bons momentos que ele teve no Grêmio. Nem isso ele mostrou ainda, Luiz. E vem para o jogo o time do São Paulo, a bola foi junta pelo setor de direito do campo de ataque, vai para a finta, ganhou o lance, tá na área para Caleri, girou, bateu cruzado, tirou o zagueiro, voltou, Caleri brigou, afasta dali de qualquer maneira, Guilherme, ele tira, a bola volta com o time do São Paulo, domina Diego Costa, sai jogando para o time do São Paulo, ele prende no toque, a bola soltou para Ferreira pelo setor de esquerda, pega fogo, o jogo no Morumbi, Ferreirinha dominou, balançou, puxou, perna direita, vai bater pro gol, em cima do marcador, ele aperta, tenta recuperar a jogada, não consegue, sai jogando novamente o time do Peixe. Árbitro de William tenta o toque de bola para Otero de primeira volta para a mão, toque de bola Coutinho, Morelos dominou o autor do gol do Santos, 1-0, Peixe no Morumbi, Santos vence o jogo 1-0, com uma amortecedora HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata Brasil, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, também tem FM em faixa estendida 86.3 e 90.9 FM. É bola no campo de defesa, sai jogando o time do Peixe, domina pelo setor de direito do campo de ataque, para fechouta para Otero, vem para ganhar, ganhou com vontade, recolheu o lançamento na grande área, tentou buscar o Wellington, ele cruza, sobe, Gil, corta, tira, a bola volta pelo campo de defesa, sai jogando novamente o time do Santos, é na direita, campo de defesa para Otero prendeu, tentou levantar a frente, sobe o zagueiro, tira mal, volta no peito do Guilherme domina para o time do Santos, vai para fintar, Alisson marca, abriu da esquerda para William recolhe para o time do Santos, foi atropelado, a árbitra Edna para e marca, é falta para o Santos bater na esquerda, campo de defesa, Gilmar Costa ligado no microfone de Bandeirantes, Alan Vitor também torcendo com a vitória do Peixe, 1-0, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, a bola volta no toque de bola, é lateral novamente, não falta para o time do Santos bater, na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu, mexe o Peixe. Troca no meio de campo, Otero deixa o gramado com a camisa 10, ele que já sentiu bastante, tá cansado do jogo, o Otero entra ao 16, Nonato na vaga dele. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia, Luiz Pazini, também tá ligado no futebol da Bandeirantes, Iremar de Santana Santos, curtindo o sonsaço Bandeirantes, obrigado pelo carinho da audiência, mais tarde no Santa Cruz, da minha querida e linda Ribeirão Preto, tem Botafogo, tem Corinthians pra você, Rogério Assis, Alexandre Pretzel, Pedro Ramiro, Enzo Ortega, e aqui tá parado o jogo, vai mexer o Peixe, ou não? É isso, confirmando a mudança, o Otero deixa o gramado de maca, ele que sentiu ali algum problema muscular, parece que uma cãibra, não vai conseguir seguir no jogo, e o camisa 10 já deixa o gramado pela lateral do gramado do Morumbis, e o Nonato entrou com a 16 para fazer a meiuca do Peixe. É o futebol da Bandeirantes, vem torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Zaidan e o jogo 1-0 Peixe, Zaidan. O Otero estava bem no segundo tempo, estava dando trabalho aí para a marcação do São Paulo, mas já não aguentava mais correr, né? Já estava cansadão. O Nonato fortalece a marcação no meio campo, o Santos agora está ganhando, é óbvio que o Carille procura ter uma marcação mais forte. Então é natural essa substituição. E o São Paulo, pelo contrário, ele está a rigor com 4 atacantes. Ferreira volta, o Juan volta, mas são 4 atacantes agora no time do São Paulo que tenta reagir, Ulisses. E Gil tira mal, volta o time do São Paulo, o levantamento foi feito errado, à frente para o Caleri, do campo de defesa, Caleri vem para a marcação, já fez a falta, era falta com o time do Santos, tentou lançamento à frente para ninguém, tranquilo, campo de defesa lateral para o time do São Paulo, bater o Zaidan. O Otero saiu na maca e a maca passou aqui em frente à cabine da Bandeirantes, que a nossa cabine é bem no gramado central aqui, ó, bem no centro do campo de jogo.
né, devido à história da Bandeirantes, desde 1950 em todas as Copas do Mundo, a gente tem um lugar muito privilegiado aqui para transmitir o jogo no Morumbi. Eu vou dizer um negócio pra você, eu olho aquela camisa 10 do Santos, me dá até um negócio, cara. A bola volta com o time do São Paulo, domina Ferreirinha, ele domina do campo de ataque, cortou o primeiro, escapou, cruzou, boa, a bola tentou de letra, sobrou, vai pintar o gol do São Paulo, bateu Juan, em cima do João Paulo! O Juan sobrou a bola pra ele. A bola falou, vem, enche o pé, faz o gol. Ele bateu fraquinho no meio do gol. Depois do lance de Leandro do jogador Caleri. Numa boa jogada do Ferreirinha. Volta o São Paulo, tenta o gol de empate. O São Paulo. A abertura vem pelo setor de esquerda. Campo de ataque, 1-0 para o time do Peixe. Domina no campo de ataque. Recolheu Ferreirinha. Domina pelo comando de ataque. O Wellington passou. Ferreirinha vai pra finta. Balançou, dominou, soltou. É na perna esquerda. Vem cruzamento, levantou no gol. Passa por todo mundo. É na volta na direita do campo de ataque. Domina o time do São Paulo. A abertura à frente vai sair cruzado, vem tricolor, levantamento errado na grande área, vem para tirar o time do Peixe, tenta descer do campo de ataque com o William vem pro break, finta em cima do primeiro, finta no segundo, lançou jogada na esquerda, vem para marcação, o time do São Paulo ganha a jogada, Arboleda com Rafael que sai jogando no campo de defesa, no futebol é gol, no Sicredi é show, o patrocinador oficial do Paulista é uma instituição financeira que mais cresce em São Paulo, o Sicredi, abra sua conta, a bola volta com São Paulo, é o Ferreira, jogo penso do São Paulo aqui pela esquerda com Ferreira. Ele volta a jogada para Alisson. Alisson domina para o time do São Paulo. Soltou o toque de bola. Coutinho lá na meia direita para Arboleda. Arboleda abre pela direita no campo de ataque novamente. Recolheu, vem para o toque de bola. Bobadilha prendeu. Ele lança a jogada. Puxou perto da esquerda. Cruza, levantou na boca do gol. Subiu a zaga. Quarta tira. A bola volta de primeira para Pablo Maia. Bate Pablo Maia. Dominou, bateu em cima da marcação no zagueiro. Volta no toque de bola. Tentou ser jogando Morelos. Morelos domina. Fez a falta. O Pablo Maia tá parado o jogo. Tá marcada a falta, campo de defesa para o Santos bater. Na travada do Pablo Maia, agora ele recebe cartão amarelo, camisa de número 29 do São Paulo. Esse não estava pendurado, só trazendo-lhes jogadores do tricolor que estão em campo e pendurados. Diego Costa e Wellington, se forem advertidos, não encaram o Red Bull Bragantino aqui no Morumbis no sabadão. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tá parado o jogo. A Sandra Rocha fala. Narra o empate aí, Ulisses Costa. Caracas. Os caras têm que fazer o gol também, né? Santos tá bem no jogo, hein, Zaidan? Sim. Você falou há pouco da 10, né? Quando você viu o Otero. O Milhozes pode até confirmar, mas na Série B o Santos não usará 10, né, Milhozes? É isso, a determinação do Marcelo Teixeira diz que a partir da Série B do Brasileiro não terá mais a 10. E aí o Santos está usando sempre de 1 a 11 os titulares. Até por isso hoje caiu na do Otero, mas o Juliano já usou. E o Rainer levou a amarela, hein, Ulisses? A bola volta no toque de bola, desce o time do São Paulo. Ah, mas o que é isso, hein, Eric? Tentou o domínio, não teve. A bola volta no toque de bola com o time do São Paulo. É com o Diego Costa, sai jogando para Arboleda. Quinto sinal marcou, são 21 horas e 15 minutos. Daqui a pouco para você tem Estádio Santa Cruz, tem Botafogo, Corinthians, Rogério Assis, Pretzel e Pedro. A bola volta no toque de bola, o time do São Paulo tenta descer, lançamento à frente. Pablo Maia ganhou o lance pro Ferreira. Ferreira tentou girar, apertou, ganhou, tocou na bola, voltou a pancada pro gol do Wellington, vai embora. Vai pra linha de fundo, tiro de meta pra equipe do Santos bater aí. E tava muito atento o lateral esquerdo do time do São Paulo. Na hora que a bola se oferece pra ele, ele enche o pé canhoto na bola, mas ela sobe demais. Se perde pela linha de fundo em tiro de meta para o goleiro João Paulo Wellington. O único jogador do tricolor a disputar todas as partidas pelo São Paulo nesta temporada. Tá em busca do primeiro dele e não foi dessa vez. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, está com o site novo www.estrelabet.com. Estrela Bet, a bola volta no toque de bola, domina novamente o time do Santos, está jogando com o João Paulo. João Paulo já prende no campo de defesa, abriu para Gil. Gil domina para o time do Santos, tenta o levantamento. Ferreira corta a jogada, domina o time do São Paulo. A abertura foi feita para Alisson, ele corta a marcação do primeiro, escapou, soltou pelo setor de esquerda, que é para ataque, vem para finta para Ferreira. Passou o Wellington, meteu Ferreira nele. O Wellington levou para a linha de fundo, cruzou no gol, subiu de cabeça. Bem, Caetano tirou a bola, voltou de primeira, tentou o toque, Joaquim cortou, voltou, bateu pro gol, vai pra fora o chute do Ferreira. O chute do Ferreira, a bola lambe a bochecha da rede pro lado de fora e vai embora. E agora, Ulisses, fora do lance de jogo, tá caído o Nonato, jogador do Santos, e o Wellington deu um totozinho, deu um bico de chuteira na canela do Nonato ali, falando pra ele se levantar, partiu pra cima o Morelos,
do jogador do time do São Paulo. Agora o Wellington sai de lá para não ser advertido e ficar de fora do jogo contra o Red Bull Bragantino. Grande jogada do Ferreirinha, mandou na bochecha da rede, mas pelo lado de fora. Tiro de meta a favor do Santos, que vence 1-0. Você comigo no microfone Bandeirantes, o tempo não para, Bandeirantes marca. São 36 jogados, segundo tempo, girando o placar do Campeonato Paulista. Aqui Morumbis continua. São Paulo e Santos, placar do jogo 0 São Paulo, 1 pro time do Santos de pênalti. Morelos fez, alô Ortega. Ulisses, com a vitória parcial, o Santos fica na liderança do grupo A com 19 pontos e o São Paulo também líder do grupo D com 13 pontos. E vem para o jogo do meio do campo de ataque, tenta descer o time do São Paulo, a bola foi solta pelo setor de esquerda, ganha o Wellington, a jogada deu para Ferreira. Ferreira abre o compasso, balança em frente ao seu marcador, tenta o toque de bola, soltou para Caleri, abriu para Caleri, está dentro da grande área, tentou a finta, sai com bola e tudo para a linha de fundo. O árbitro deu toque de bola em escanteio, para mim era tiro de meta para o Santos, e o Carelli que tocou por último. Exatamente, mas estava distante do lance agora, quem tá corrige marcado é o Marcelo impedimento, Vangas. bandeira para salvar ela. Agora o Vangas, ele arruma um impedimento ali, porque o Caleri saiu com bola e tudo. A Edna ia dar o escanteio, estava muito, mas muito mal posicionada a árbitra da partida nesse lance. Ela estava muito longe. É o futebol da Bandeirantes. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil, é Braspress. Já Botafogo e Corinthians. Rogério Assis, Alexandre Prétio, Pedro Ramiro e Enzo Ortega, às 21h35. Na minha linda e querida Ribeirão Preto. Domínio do campo de ataque, domina novamente o time do São Paulo. A bola foi solta para a zaga central. Domínio o time do Tricolor, tenta descer pelo comando de ataque. A abertura foi feita à frente do comando, dominou novamente pela direita. Abre o lance, o São Paulo tenta descer. Domínio pelo setor de direito do campo de ataque. Vem Alisson, prende o lance, soltou o bola, jogar na frente para Bobadilha. Bobadilha domina, inverteu na esquerda, muito forte para o Wellington. Ele chega na bola mesmo assim, na linha de fundo. O Wellington de primeira cruza, levantou no boco do gol. Gil sobe de cabeça, tira, põe para fora. Lateral, São Paulo, esquerda, campo de ataque. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Lateral cobrado para o time do São Paulo, que está jogando no campo de ataque. A abertura vem na intermediária com o Juan prendeu. Ele solta a jogada curtinha com o Alisson. Alisson prende para o time do São Paulo. Tenta o toque de bola pelo setor de esquerda. Na esquerda tenta o levantamento à frente. Abriu jogada pelo comando de ataque. Dominou o Wellington, cruzou no boca do gol. Bola quicou, saiu. Escanteio, São Paulo pelo setor de esquerda, campo de ataque. Escanteio a favor do São Paulo e no último cruzamento, o Luiz Gustavo chegou no Wellington e falou: cruza mais pra fora da área, contra o Gil vai ser difícil. Escanteio, São Paulo, Ferreirinha na bola. Portigás está lá em Acirmar, no Maranhão, tá curtindo o sonsaço, Bandeirantes, escanteio, Ferreirinha levantou no boca do gol, subiu de cabeça, tirou dali, Joaquim, bola voltou de frente pro gol para Pablo Maia, abriu jogada pelo setor de direita na Bobadilha, Bobadilha dominou pro time do São Paulo, vai pra finta, levou linha de fundo, cruzou na boca do gol, Gil de cabeça vem pra tirar, Gil tira, a bola volta novamente no campo de ataque com o time do Santos, contra golpe, se chegar na bola, mas não chega, porque o Wellington foi impressionante, ele chega na bola, tira, a bola volta, campo de defesa, sai jogando novamente o time do São Paulo, a bola foi solta para a direita, impressionante a velocidade do Wellington, ele ganhou o lance, domina o time do São Paulo, sai jogando no campo de defesa, abriu Bobadilha, prendeu, abre a jogada no toque de bola, continua novamente de Alisson, ele domina no campo de retaguarda, soltou da esquerda, abriu para o Wellington, impressionante que o Wellington tá jogando, a bola volta no campo de ataque, domina pelo setor de esquerda, o time do São Paulo desce, é com Ferreirinha, ele domina no campo de ataque, vai para a finta em cima da marcação, voltou para o Wellington, ele tenta o cruzamento, vem para a finta, dominou o Wellington, cruzou no gol, para ninguém, afasta a zaga do Santos, domina, vem pro toque de bola, Morelos, ele tenta o toque de bola, chega, vem para cortar, tira dali de qualquer maneira, Diego Costa põe para fora, é lateral novamente para a equipe do Santos bater pela direita, campo de defesa, o Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade, economia em todos os produtos, é Tenda Atacado, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, 40 minutos de bola rolando, 40 minutos de bola rolando para você conferir. Etapa final de jogo, 40 minutos girando o placar do Campeonato Paulista em sua oitava rodada de 12. No Morumbis, continua para você.
1 pro Santos, 0 São Paulo. 0 São Paulo, 1 pro Santos. Gol marcado de pênalti pelo jogador Morelos. Na Bandeirantes, fala é você. Alô, alô, Ortega. Ulisses, já às 9h30, também pela 8ª rodada do Campeonato Paulista, lá no Nabia Bichedi, Bragantino e Ponte Preta. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Aqui tá parado o jogo, tá marcado tiro de meta para a equipe do São Paulo bater. Daqui a pouquinho, Botafogo, Corinthians, Rogério Assis, Alexandre Petzel, Pedro Ramiro e Enzo Ortega. Já para você na Bandeirantes, Botafogo e Corinthians. A bola volta no toque de bola. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor brasileiro, porque quem vinha do São Paulo chega bem para tirar dali, afasta o perigo de qualquer maneira. A bola volta no toque de bola, tentava descer pelo setor de esquerda, tira dali de qualquer maneira. Vem pro toque de bola, Rainer, ele afasta, a bola volta com o time do São Paulo, tenta descer no campo de ataque com Juan. Juan prendeu pela meia direita do campo de ataque, tenta o toque de bola, solta curto pelo comando, já abriu jogada na direita, recolheu para Bobadilha, Bobadilha prende o lance, vai para frente, tenta o toque de bola, o time do São Paulo para ser pro jogo. Eric domina, gira, solta no meio de campo para Pablo, recolheu Pablo Maia, prendeu de esquerda com Wellington, sempre ele no jogo, domina o Wellington, trabalha com Ferreira, Ferreira abre o compasso, vai para finta, puxou de um lado ao outro, ele vai para dentro da grande área, rolou jogada na entrada da grande área, o toque de bola vem na esquerda pro Wellington, cruzou na boca do gol, perdeu, vai fazer 6, Bobadilha, Eric, gol! Tinha que ser pelo setor de esquerda, campo de ataque, que lance bonito, impressionante que o Wellington tá jogando, ele domina, solta a jogada, abriu Ferreira, balançou, tentou cruzamento, ele levanta na boca do gol, que jogada bonita do São Paulo, o Ferreira faz o corte do zagueiro, ele cruza de perna esquerda, tentou o toque, voltou a jogada, balançou, abriu pra ele, Wellington cruzou, aí entrou pra meter no fundo da rede, Eric. No primeiro momento ele ia perdendo o gol, no segundo momento o Bobadilha do lado dele, a bola bate na barriga dele, escapando, ele dá um bico na bola e mete no fundo da rede, Eric, na marca de 42 minutos de bola rolando, 42 segundo tempo de jogo no Morumbi, Eric, um São Paulo, um Santos. Variação num possível toque da mão do Eric no momento do domínio da bola. Tive impressão de pegar na barriga, sobrar para ele dá um bico na bola e meter no fundo da rede na pequena área. São Paulo 1 pro Santos. Gol, emoção maior do futebol e essa emoção, Eric, que você proporciona a torcida tricolor. O detalhe do gol é todo seu. Diz aí, Solera. E tinha que ser com ele, né, Ulisses? O jogador que atuou em todas as partidas do São Paulo Futebol Clube nesta temporada. Lateral esquerdo, Wellington chama a responsabilidade, faz a jogada, cruza na medida, o Wellington acaba botando na segunda trave, o Joaquim falha e na sobra o Eric domina e manda para o fundo das redes para marcar por enquanto o primeiro gol dele com a camisa do tricolor, mas um gol que pode ser anulado. A Edna vai para o VAR para consultar se bateu ou não no braço dele. Por enquanto tudo igual aqui. Falar? Bateu. Me desculpa, Solerzinho. Eu acho que vai ser anulado, porque a bola pega na mão esquerda dele, Zaidan. É, o que me parece também. E a mudança que houve é que no jogador que faz o gol, não interessa se há intenção, se não há intenção. Tocou no braço ou na mão, a jogada está invalidada. Se fosse num companheiro que passasse a bola para ele, aí ia ver a intenção, como é que estava o braço, estava estendido ou não. O que ela tem de ver agora é se bateu ou não na mão esquerda dele. E é difícil, hein? Mesmo revendo o lance, com a bola parada ali, com a imagem aberta, é muito difícil definir. Olha, pra mim bate, Zaidan. Parece que na mão esquerda, né? Cheio. Isso. Na mão esquerda, que tá junto ao corpo até. Ela não tá longe do corpo, não. É, mas no caso de quem faz o gol... Ela bate na mão esquerda e depois pega na perna dele. Ela bate na mão esquerda e pega na perna dele. Acho que o gol vai ser anulado. É, ela tá em dúvida. Pra mim, anulado o gol, hein? Não valeu. Anulado o gol, Zaidan. Anulou. É, bateu na mão esquerda e aí ela desce e bate na perna, exatamente como você falou, Ulisses.
Você, como sempre, enxergando muito bem. Porque ela bate na mão esquerda, depois na perna, ela quica e sobe por ter batido na mão esquerda. E quem faz o gol, não interessa a intenção, se o braço está aberto, se não está aberto. Bateu no braço ou na mão, o gol deve ser anulado. Troca no Santos. É verdade. Para deixar tudo azul do seu caminho, você sabe, amortecedor HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque a Nakata e tudo azul pela frente, a Nakata Brasil. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Aqui tá parado o jogo, é para campo de defesa, novamente para ser jogando o time do Santos, 1-0 para o time do Peixe. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. A bola volta no toque de bola. Campeonato Paulista 1-0 para o time do Peixe. Você ligado no microfone, Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia. Quantos? 10 de acréscimos. Mas precisa de tudo isso de acréscimo. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Já domina, daqui a pouquinho tem um Corinthians com Botafogo. Rogério Assis transmite. Já assim que acabar São Paulo e Santos, tem Botafogo e Corinthians em Ribeirão Preto. Vem para tirar o time do São Paulo, tira o perigo, vem para afastar de qualquer maneira. Bola fácil pro goleirão do São Paulo, Rafael, que sai do gol para fazer a defesa. Ele domina para o time do São Paulo, tenta o toque de bola, recolhe o time do São Paulo pelo setor de esquerda, campo de ataque, tenta descer o time do São Paulo, a bola foi solta para o Wellington. É impressionante esse cara, velho, que ele tá correndo, jogou todos os jogos até agora, tenta o lançamento pro Ferreira, lançamento vem errado, vem o Wellington, aperta o time do São Paulo, vem para ganhar o lance, domina Juan, ele prende para o time do São Paulo, pode sair jogando pelo comando de ataque, faz o break, solta para a Arboleta, ele domina na circunferência central do gramado, abriu pela meia direita do campo de ataque, em frente ao branco do São Paulo, tentou o Alisson, cruzamento sai completamente equivocado, vem contra-golpe do time do Santos, tentou armar pelo setor de esquerda, campo de ataque, desce o time do Peixe pela esquerda, abertura frente, tenta o domínio, balança Marcelinho, ele prende o lance, vai pro toque de bola, solta contigo na intermediária, abriu no comando, Guilherme pediu, vem para afastar o zagueiro, domínio do campo de defesa, sai jogando o time do São Paulo, abertura vem pelo setor de direito do campo de retaguarda do São Paulo, desce, placar do jogo de 1-0 pro Peixe, domínio o time do Santos, tenta descer pelo setor de esquerda, recolhe pelo comando de ataque do peito, prende Ferreirinha, Ferreira vai para cima da marcação, Ferreira balança, ele tenta o toque, volta para Wellington, Wellington participa de todo o ataque do São Paulo, voltou para Ferreira, Ferreira domina o Wellington, já passa, abre o compasso, Ferreira, ele tenta o toque de bola curtinho pelo setor intermediário, vai para o toque de bola do time do São Paulo, o lançamento foi feito à frente para Alisson, Alisson já prendeu, soltou na direita do campo de ataque para Bobadilha, Bobadilha prendeu para Alisson, tem Eric aberto, prefere o toque de bola mais atrás, já domina o time do São Paulo, sai jogando, a Arboleda domina pelo setor de esquerda para Diego Costa que desce, tem o Wellington aberto pelo setor de esquerda, Ferreirinha pede, bola foi solta para Ferreira, chega na marcação, a abertura para o Wellington, muito forte no campo de ataque, a bola vai embora. Em tiro de meta para o Santos bater. Agora exagerou na força o Ferreirinha, a intenção era boa, mas manda direto para fora e vai mudar o time do Santos, né, Bruno? É isso, sai o 11 Guilherme, deixa o gramado atacante e o 18 Rincon entra na vaga dele, o Santos gasta todas as suas substituições. Alô, Ivan, tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, curtindo o Sonsaço, Bandeirantes, torcedor 20 no Brasil, número do campo de retaguarda para sério, jogando o time do São Paulo, Santos, o Santos tem tiro de meta sério cobrado para você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia, número do campo de defesa para sério, jogando, tenta o toque de bola, recolhe Coutinho pelo setor de esquerda, recolhe no campo de retaguarda, vai tentar o toque de bola, Coutinho no comando de ataque, afasta a zaga, vem para tirar novamente, vem para tirar o time do Santos, ganha a jogada, a abertura na direita, vem Peixe, Marcelinho dominou, cortou, escapou da marcação do Wellington, rolou para trás, vem a pancada do Pituca, passa à esquerda do gol. Tiro de meta para a equipe do São Paulo bater. Alô, Fernandão, tá ligado? Fernando Costa curtindo o Sonsaço, Bandeirantes, Altair também tá curtindo a Bandeirantes, torcendo pro Peixe. Obrigado pelo carinho da sintonia. E do meio do campo de retaguarda, tenta o toque de bola, Coutinho pelo comando de ataque. Apertou na marcação pela direita, tenta descer o São Paulo. A abertura no meio para Juan, ele furou, mas deu certo a jogada, ganhou o lance, tem Ferreirinha, abriu o compasso, vai inverter a jogada, inverteu na direita, domina, prendeu Eric, Bobadilha passou, Eric puxou, bateu, isolou. Linha de fundo, a bola sobe, mais tiro de meta para a equipe do Santos bater. Pegou muito mal na bola, agora o Eric, que teve um gol invalidado na noite de hoje, ainda busca o primeiro dele, só destacando público e renda, 45.722 torcedores para uma renda de R$2.535.440.
No futebol é gol, no Sicredi é show. O patrocinador oficial do Paulistão, uma instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. Aqui tá parado o jogo, tá marcado, bola novamente no campo de defesa. Aperta na marcação, tenta descer, tenta o toque de bola, o time do Santos. Tenta o toque, mas houve a falta pro São Paulo, hein? Falta do Morelos em cima do Bobadilha, no lance ali pelo lado direito da defesa do São Paulo. O Morelos chega atrasado, falta marcada e o tricolor vai pra cima em busca do empate. E vem pro jogo o time do São Paulo, vem pro toque de bola, Coutinho pelo setor de esquerda com o Wellington. Ele prende o lance pra Ferreira, Ferreira domina pelo comando de ataque, vai pra finta, já prende a jogada Coutinho no meio de campo, fosse ligado no microfone Bandeirantes. A bola volta curto no campo de retaguarda, prende o lance pelo setor de meia direita, na direita temos o toque de bola Coutinho no setor intermediário, aperta na marcação São Paulo, cruzamento na área, o toque de cabeça do Juan, vai pra fora, mas o que é isso? Mas o que é isso, Juan? A bola no meio dos dois zagueiros do Santos, do Gil e do Joaquim. O Juan subiu livre na pequena área. Na pequena área, ele cabeceou pro chão, a bola subiu, foi embora pra linha de fundo, tiro de meta pro Santos, perde um gol inacreditável, São Paulo no jogo. E não tinha nem como o João Paulo chegar perto dessa bola, foi muito mal. Agora o Juan, ele armou bem o corpo, mas na hora do cabeceio, meteu aquela cabeçadinha de prego, foi com a tampa da cabeça e mandou pra fora. Ah, mas não pode perder um gol desse, Zaidan. De jeito nenhum, né? Porque com o desvio, a zaga do Santos ficou vendida. E aí ele sobe sozinho. Se ele cabeceia reto, um abraço. Seria gol do São Paulo. Jogou no chão, quicou demais. São Paulo perde a chance do empate. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente, arranca pelo comando de ataque. O time do São Paulo, a bola foi solta para Wellington. Ele prende para Ferreira. Tomou a pancada do Marcelinho. Tá parado o jogo, tem que tomar amarelo ali, o Marcelinho, hein? E é isso que acontece, mais um cartão amarelo na partida, o quarto para jogadores do time do Santos, Marcelinho pendurado. E vem para a cobrança de falta, é falta para a equipe do São Paulo bater falta cobrada, vem para o toque de bola, recolhe Pablo, tenta o toque de bola, Pablo Maia solta a jogada, Coutinho no comando, abriu para o toque de bola, curto bem Bobadilha, soltou para Eric, balançou, puxou, perna esquerda, vai para o cruzado, em cima da perna do zagueiro, a bola volta com o time do Santos, tenta descer do campo de defesa, bola tocada no campo da retaguarda, João Schmidt vem para a tabela, sobra novamente no toque de bola de Morelos, Morelos domina, aperta o time do São Paulo, vem para cima dele, aperta, tenta ganhar, onde é que está o zagueiro do São Paulo? Apertou a Arboleda, ele tenta ganhar o lance, vem pro toque de bola, Arboleda ganha a jogada, domina pro time do São Paulo, tentou soltar a frente, tomou a falta, o Arboleda, tá parado o jogo. Tive impressão do Morelos que vai tomar cartão amarelo. Exatamente, cartão amarelo para Morelos, o quinto do Santos na partida. Agora o Diego Pituca pede atenção, pede cabeça no lugar para os seus companheiros. João Paulo ficou pé da vida com essa falta. É o tricolor paulista em busca do empate nos momentos finais do jogo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Se posiciona para a cobrança de falta, é falta para a equipe do São Paulo bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. 53:40, mais 1:20 de jogo. Já Botafogo, Corinthians, Rogério Assis, Alexandre Pretzel. É falta no campo de ataque, já tem Botafogo e Corinthians para você na Bandeirantes. Se posiciona Botafogo de Ribeirão Preto e Corinthians. É falta para a equipe do São Paulo bater, pode ser o último lance do jogo. Tricolor quer o empate, vem para a cobrança de falta, Bobadilha. Ele vem para bater falta para o São Paulo pela direita, bola entra, linha lateral da linha lateral do campo, Bobadilha na bola pela direita, partiu, bateu fechado, subiu de cabeça, vem Joaquim, tira, é lateral para o São Paulo bater, 54 e 20, 40 segundos de jogo, domina o time do São Paulo, tenta a finta, perde o lance, a bola volta com o time do Santos, e são 3 contra 2, o Santos pode fazer mais um gol no jogo, domina no campo de ataque, já prende a jogada com o Tia Nonato, ele dominou, prendeu, soltou no comando de ataque, boa bola pelo setor de esquerda, Marcelinho domina, ele tenta o toque de bola, afasta o time do São Paulo, já sai jogador do campo de defesa, levantamento vem no meio de campo, tentou chegar a Arboleda na bola, chega, não chega, a bola volta para Ferreira, tenta ganha a jogada com o Tia Caleri, ele soltou pela esquerda para Ferreira, domina, tem mais 10 segundos de jogo, dominou Ferreira, ele balançou, vem pelo setor de esquerda, vai para a finta, deu tapa na bola, passou, cruzou, na boca do gol, errado o cruzamento dele, é lateral para o time do São Paulo bater, quando ergue o braço a Edna, é fim de jogo no Morumbi. 0 São Paulo, 1 Santos, o craque do jogo na Bandeirantes. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou.
Zaidan. Gil. Gil, o craque do jogo da Estrela Bet no jogo aqui. São Paulo perde 1, Santos 0, São Paulo. Na Bandeirantes, quem tá chegando é ele, Rogério Assis, vem canhão para Botafogo e Corinthians para você. Valeu, Ulisses. Bola rolando em Ribeirão. 1 minuto e meio para Botafogo e Corinthians. Segue o Campeonato Paulista com toda a rede Bandeirantes de rádio. Bola que atrás, marcação do time do Corinthians. Caetano toca pelo meio, bola desviada para fora, direto, linha lateral. Como estão jogando os times? O Corinthians, Pedro Ramiro. Tudo bem, Canhão? Um abraço a você, um abraço a todos. O Corinthians escalado com novidades. Cássio, Léo Maná, Félix Torres, Gustavo Henrique e Caetano. Ranielli, Maicon e Rodrigo Garro. O trio de ataque Romero, Wesley e Yuri Alberto. 2 minutos começando o jogo em Ribeirão Preto com